Salve, salve, amigas e amigos da Podosfera. Estão chegando, hein? Rapaz, depois de tantos anos aí no rádio, né? 46 anos, não é que eu tô velho não, viu? Eu comecei novinho. Depois de 46 anos no rádio, estamos também na web com o meu canal Robson Laureano no YouTube e também com o nosso podcast em todas as plataformas. E a nossa ideia é fazer um podcast bacana, descontraído, mas sempre com muito conteúdo. Não é só jogar a conversa fora. Nós vamos jogar a conversa fora também, é claro. Nós adoramos jogar a conversa fora, contar umas mentirinhas, exagerar um pouquinho, mas sempre trazendo convidados interessantes, sabe? Gente que vai realmente acrescentar, vai rolar um papo bacana, mas repetindo, sempre com muito conteúdo. O nome do nosso podcast é o Timecast. Espero que você goste bastante e sempre acompanhe a gente, beleza? Então vamos nessa? Agora é o seguinte, eu estava pensando, caramba, o primeiro podcast tem que ser uma pessoa realmente unanimidade, uma pessoa especial. E eu sou um privilegiado que eu tenho tantas pessoas assim com unanimidade, pessoas especiais. Pô, mas tem um cara, pá, que desde que eu entrei na Rádio Itatiaia, meu parceirão, um cara que eu adoro, eu não, né? Todo mundo, mas eu particularmente, viu? Adoro. É uma figuraça, além de ser um cara altamente competente no que faz, é um cara divertido, espirituoso, com muita história para contar, é um poliglota, um homem que conhece de tudo um pouco, mas principalmente das pessoas, né? Do ser humano. E principalmente além da profissão dele, porque ele é um conceituado médico, sexólogo. Adivinha quem é, hein? Quem será? Vocês têm ideia de quem seja? Tem ideia? É o Dr. Sérgio Almeida! Aê! Pô, encheu minha bola, hein? Opa, tá podendo, hein, doutor Sérgio? Como a gente fala no rádio, os cabelos prateados mais charmosos do mundo. Encheu minha bola. Eita, e olha só, para bater esse papo com a gente, né, eu tive que caprichar também, né? Porque, afinal de contas, com o doutor Sérgio, eu não poderia pegar qualquer pessoa para bater o papo com a gente, para entrevistar. A maravilhosa doutora Marcela Matos, que também é uma querida, mas querida mesmo do fundo do coração, além de ser uma médica maravilhosa, uma dermatologista das mais conceituadas em Minas Gerais. Doutora Marcela, como vai? Tudo bem, prazer estar aqui hoje participando. Não, com prazer é mais caro. Com prazer é melhor ainda, prazer é mais né, caro, doutor Sérgio? A gente vai falar sobre isso. É, claro, e como? Como uma pessoa que eu admiro aqui do meu lado. Robson, sempre bom estar do seu lado. E sempre. Daisy, uma querida e amiga também. Já apresentou então, a Daisy, que é jornalista, assessora de imprensa. Sem graça, Daisy. Ela é uma gracinha. Mas sem graça por quê? Spoiler! Tá, não, mas faz parte. Aqui, no podcast vale quase tudo, né? Doutor Sérgio, é quase tudo, tá? Não é tudo não, viu? Tem que... Só um pouquinho. Aqui, o doutor Sérgio Almeida, para quem a maioria sabe, mas é sempre lembrar, ele participa na Rádio Itatiaia há muitos anos, muito antes de eu entrar na Rádio Itatiaia, desde a época do Eduardo Lima, ficou muitos anos comigo, e apesar de eu não estar mais apresentando o programa à tarde, ele continua também na Rádio Itatiaia à tarde, e nos honra com o primeiro podcast, o primeiro Timecast. Vamos fazer o seguinte, as damas primeiro. Vamos começar com as damas? A primeira pergunta vem de quem? De qual das duas aí? Vamos bater um para o ímpar. 0 em 1. Para o ímpar. Para o ímpar. Para o ímpar. Ímpar. Pá. 2 e já. 4. A primeira pergunta não. O primeiro tema aqui para a gente bater um papo vai ser sobre o que, Daisy? Então, nossa, mas você me colocou, assim, tipo, gente, é tudo surpresa, você tem tá? muitas não tem dúvidas nada. com relação ao lado sexológico? Mas nós vamos falar de sexo especificamente? Podemos. Principalmente, mas não só, né? Não só. Você não é sexólogo, não é um médico sexólogo? Também, né? Também. Me conta, doutor Sérgio, assim, o que te despertou para ir para esse lado profissional, né? Para a questão de estudar o sexo, o comportamento, né? A área aí da sexologia médica. Como tudo começou? Como que surgiu? Certo. Eu estava estudando, eu estava em dúvida se fazia ginecologia ou psiquiatria. Isso nós estamos falando em 1976. Uhum. E eu era residente, eu fui convidado, olha que chique, para ser residente de ginecologia na maternidade Otaviano Neves. E seguia o Silvinho e o Binha, meu compadre Binha, Silvinho Veloso, lá no Hospital da Previdência, dando uns pitacos na psiquiatria.
E o doutor José Maria Salles, que era o preceptor da residência no Otaviano Neves, falava, faz sexologia. Mas naquela ocasião, sexologia era uma coisa vinculada à psiquiatria, psicologia, aquele tipo de coisa. Aí eu comecei a estudar sexologia, ir fazendo simpósio, fazendo encontros. Fui presidente da sociedade, do Comitê de Sexologia da Sociedade de Ginecologia de Minas Gerais, psicologia. Aí fui a Niterói fazer um curso com o César Naum e foi a primeira vez que eu descobri lá que pênis tem pulso, que tem pressão arterial peniana, que tem veia no pênis, porque na escola de medicina isso não falava. Entendi. Aí eu vi, eu falei, gente, o trem é mais grave, é muito mais médico. Mais complexo do que o senhor imaginava, né? É, porque quando eu estava, doutora, trabalhando com sexologia na base da psicologia, era a coisa mais frustrante que tinha. Você não consegue fazer o nexo das coisas? Não, eu não dava resultado. Entendi. Chegava o casal com ejaculação precoce, ele. Uhum. Aí dava exercícios e ouvia a história dele, contava interpretação de sonhos e... Volta semana que vem. E aí? Nada. Não resolvia. Não resolvia. 1 mês, 2 meses. No fim, eu saía péssimo. Frustrado, né? Broxa. Você e o paciente completamente sem resultado. Sem resposta. Uhum. Até que veio, então, a questão médica em si. E aí veio resposta. Mas na verdade, assim, do ponto de vista médico, né? Olhando a parte do aparelho reprodutor, a gente tem várias questões ali que podem interferir, sim, na funcionalidade sexual, óbvio, Claro, né? claro. Mas, ao mesmo tempo, essa noção também da cabeça, da coisa por trás, então eu acho que realmente as duas coisas têm que andar juntas, né? Não tem como você separar essa parte também da psiquiatria, que você falou que gostou tanto, que fez... Porque tem muitas coisas, né, de problemas psiquiátricos que vão interferir também na funcionalidade do aparelho reprodutivo. Sem dúvida. Então, mas aí vai e volta, né? Você tem que ter uma abordagem neurobiopsiquiátrica. Porque não adianta você querer Freud, porque eu morria de estudar Freud, Melanie Klein. Não vai era dar Freud, nada, né? Era Freud, era uma frustração medonha. Então, quando você começa a atuar nos neurotransmissores, você começa a atuar nas coisas, dopamina, serotonina, aí você vê o resultado. Mas, por exemplo, hoje em dia, no seu consultório, né? A abordagem que você faz, você disse que a maioria são homens que procuram, né? Maioria absoluta. Maioria. Geralmente a abordagem é mais pelo lado psicológico, psiquiátrica, pelo lado clínico. A abordagem vai mais por onde, doutor? É como a doutora falou, é um mix. Não tem como você separar uma coisa de outra. Sei que não é mais sessões de psicologia. Uhum. Como é que você sonhou? Como é que foi o negócio com sua mãe? Isso não importa. O que você está sentindo diante da disfunção? Quando é gente nova, certamente o problema é emocional. Quando é mais velho, pode procurar que tem uma diabetes. Alguma coisa funcional já, né? Exatamente. A minha pergunta seria exatamente isso. Se você consegue passar para a gente mais ou menos uma porcentagem, né? Hoje, na maioria dos seus pacientes, você acha que a maioria é realmente uma questão médica, alguma doença do aparelho reprodutor? Ou a maioria hoje tem um item, né, psicológico, psiquiátrico, que está predominante? O que você considera? Sempre tem o lado psicológico. Sempre. Até porque o lado clínico interfere também no psicológico, né? E vice-versa, claro, né? Se estiver funcionando, a pessoa pira vice-versa. e vice-versa, né? Mas Agora, você acha, assim, de uma maneira principal, você consegue pontuar pra gente, assim, a maior parte? Depende da faixa etária. Sempre. Se é uma pessoa nova, um cara de 22, 23 anos de idade... Insegurança, né? Geralmente. Tem medo, tem fobia, tem toque, tem... Acha que não vai dar conta? Não vou dar conta, não vou conseguir, Pressão, vou broxar. né? Pressão psicológica. E aí broxa, né? Claro. Se o cara achar que vai broxar, broxa. Broxa. Não tem jeito. Então, o cara chega, fica com a mulher, corre dela, pânico e total taquicardia, boca seca, mão fria... Ai, meu Deus do céu, sai correndo, chega em casa, sapé com a mariquinha. Não tem problema de ereção. Deixa eu decifrar, né? Para quem não sabe traduzir. Sapecar uma mariquinha é
se masturbar, né, doutor? Porque muita Não gente sei. não sabe o que é sapecar uma mariquinha. Sabe? Sabe? Sabe. Todo mundo sabe? Eu não falo palavrão, não. Aqui, quando fala sapecar mariquinha, tem a ver com homem e mulher ou só o homem que sapeca mariquinha? Todo mundo sabe com a mariquinha. É, Agora, não. Eu não Sem gosto de nome distinções. feio, não. Masturbação. Não, masturba muito não, feio. muito feio, né? Escroto. É horrível, horrível. Horrível. Saco. Muito mais bonito, delicado, né? Tá certo. Agora, doutor, aí o cara, o mais novo, né? Tá broxando pela ansiedade, pela falta de confiança. Medo. Aí, cada vez mais cedo, estão tomando facilitadores de ereção sem necessidade, que o problema é psicológico e não clínico, né, doutor? Mas a questão é que, fala assim, vão ser prejudicados por causa disso? Não. Esse negócio que Não faz mal, né? Não faz mal. Não. Para quem pode tomar, não faz Tomar mal um nenhum. azulzinho não faz mal. Não faz mal. Mas em qualquer idade? Em Desculpa, qualquer idade, Robson. né? Depende do medicamento que a pessoa está tomando. Então não faz mal um cara de 20 anos tomar, ele não precisa. Mas se ele Entendi. tomar, Tomar, não vai acontecer nada, vai ficar com calorão e vai, claro, Ter que bater uma resolver. continência, vai ficar um Aham. espetáculo. E vai cheio de moral, cheio de autoconfiança, né? Mas se for aqueles que têm o toque verdadeiro, que têm a fobia social diante de uma mulher, Não vai adiantar. não vai adiantar, porque na hora ele não está com tesão, ele está com medo. Aham. Aí fala, pô, e agora? Ó, deixa eu contar um caso para você. Gente, uma E questão adoro casos. psicológica, Vamos né? contar casos. Um caso! Aqui, depois quero que você conte o caso do cabide, tá? Que é maravilhoso, é sensacional. Atenção, gente, fiquem até o final do podcast. Dr. Sérgio, no final, vai contar o caso do cabide. Agora eu vou contar o caso do Lindíssimo. O Lindíssimo é um espetáculo. Quem é o lindíssimo? O Lindíssimo, o cara chegou no consultório e é um rapaz de 42 anos de idade, bonito. Ponto. É um homem bonito. Aham. Só que ele falou para mim assim, doutor Sérgio, eu nunca vi na minha vida nada mais lindo do que eu. Não, isso aqui é amor Isso que é próprio, né? autoestima. É. Eu sou lindo. Um espetáculo. Eu nunca vi, desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi na minha vida nada mais lindo do que eu. Tá brincando. Porque é isso, não tem pôr do sol, não tem arco-íris, não tem beija-flor, não Mas tem ele tinha bebido alguma coisa? nada. Sóbrio. Ele é lindo. Ele é, tudo bem, né? Pronto. Pronto. Mas ele realmente era, né? Bonito. É. Bonito. Mas Mas não não é era tão você lindo igual ele ficar... falava, né? Não. Ele se sentia assim, a lindeza do mundo. Tipo, gente, autoestima é tudo, né? Para fracassar, né? Não, mas aqui... Ô, Marcelo. No caso dele, pra não, né? Pra Não, não dar aqui, conta, a autoestima, né? tudo bem, mas não vamos exagerar, né? Não, Pelo amor de ele- Deus. É o amor ele- próprio, né? Ele conhecia extremo. todos os ângulos dele, todos os... É muito amor próprio. Não é amor próprio, Aí já coitado. desce, aí já É o narciso em si. Narcisismo. Narcisismo Então, o que puro, né? acontece? Ele sabia que ele conseguiria pegar a mulher. Ele era heterossexual. Aham. Pegava a mulher. Só que ele sabia que na hora do H mesmo, Na hora do ato, do ele ato, não... ele não ia conseguir manter a pose, e a coisa ia cair, e o quebranto ia falhar. Que isso? Entendi. Então ele chegava numa hora, ele corria da mulher, ia embora correndo para casa. Não, Gente, mas se botasse um espelho na frente dele pra ele se olhar Não, mas lá, acontece que entendeu? na hora do orgasmo em si, ele Ele ia se ter olhava lá no contrações espelho, musculares. assim, Ele... Ah, tá aqui, o moral da história. A preocupação dele era na hora das contrações. Qualquer coisa que a mulher ia ver, que ele não era tão lindo quanto a distância, Na hora que ele fizesse aquela caretinha, né? aquela coisa do desejo, que ele perdesse a compostura, ela ia ver que ele era um homem bonito, ponto. Ele era ok. E na verdade. ele ainda mantendo a distância, ele continuava lindo. Mas, doutor, mas a minha curiosidade Olha é a se seguinte. pode. A minha curiosidade é a seguinte: qual foi a sua abordagem? O que você falou para um cara desse? Uai, eu fiquei bobo. É? Bobo. Não consegui resolver. Não, resolvi. Eu falei, olha, você precisa de procurar um psicólogo. terapia, Você realmente né? é um homem bonito, mas isso está te atrapalhando. Pois é, doutor, mas acontece que eu tenho isso a vida. Eu nunca tinha tido uma única relação sexual. Que Caramba. isso? Não, doutor, mas é comum Nunca. isso? O senhor já tinha visto isso? Esse caso, portanto, eu estou contando. Impressionante, caramba. E você teve algum retorno depois? A pessoa foi Não, lá depois em eu você? fui lá, eu pedi alguns exames, examinei, estava tudo bem, estava Tinha tudo nada? certo. Nada, perfeito.
É Um mais uma homem questão perfeito. psicológica E ele, mesmo, né? um Só, auto-encantamento. psicológico. Eu nunca vi nada parecido. Não tinha nenhum problema de ereção, ele se masturbava magnificamente, A saúde. perfeito. Ok. Mas já Tudo. aconteceu o contrário? Por exemplo, uma pessoa chegar lá e ela ter uma baixa estima tão grande ao ponto de não conseguir, por causa disso, por um complexo excessivo. Pinto pequeno, né? Pinto pequeno é uma tragédia. A gente ia entrar no negócio do pinto daqui a pouco, né, doutor? Quer dizer, a gente ia entrar no negócio do pinto, não é bem assim. quer dizer, né? Não, mas lá, a vamos principal Você tá dando questão spoiler. a principal coisa que atrapalha o cara que chega é pinto pequeno. O que é considerado na medicina o pinto pequeno com relação menor a que tamanho? 4 centímetros é micropênis. Então, 5 Ereto. centímetros tá bem na fita. Tá bem na fita. Tá bem na fita, 5 centímetros, né? Existe o micropênis, existe o gigantismo peniano, mas o problema é que tem pessoas que chama dismorfismo corporal, transtorno dismórfico corporal. Então, uma pessoa, ela se vê. De um A doutora jeito que deve não saber é. disso Na perfeitamente. dermatologia a gente tem bastante isso. Muito. Né? Cabelo é uma coisa assim. É a pessoa que não tem defeitos, que ela é linda e tudo, e que se vê feia, quer fazer procedimentos de maneira assim compulsiva. Exagerada. Compulsiva. E eu tenho até pacientes que têm uma questão com o cabelo de achar que o cabelo está caindo, que está careca, sendo que não está. Aí se priva de ir ao salão de beleza, de cortar cabelo em público, porque ela acha que assim, ela tem buracos no couro cabeludo. Então, existe isso. E como é sim. chamado isso na medicina? Na verdade, a gente chama de Transtorno dismórfico corporal. dismorfismo. Entendi. Isso se encaixa também, Marcela, por exemplo, naquela pessoa que quer parecer igual um artista, Sim. por exemplo, que ela não gosta do que ela Sim. do Não, que se e vê no tem gente espelho e que quer se ela- transformar, entra ela também se nessa. projeta no Projeta daquela outro, forma, né? aham. Então, assim, ela quer características, exemplo, eu quero a boca da Angelina Jolie, Vê aquela a mulher sobrancelha, Barbie, não o sei lá homem de quem? quem. Já viu o homem quem e a mulher Sim, Barbie? Eles ficam fazendo sim. cirurgias plásticas e tudo para poder parecer ou ficar igual de preferência, né, com E eu os acredito bonecos. que, do ponto de vista corporal também, né? Eu também trabalho com essa parte corporal. Eu tenho pacientes que têm um corpo perfeito e que querem o tempo todo fazer alguma coisa para celulite, para estria, alguma coisa. E não tem que fazer mais. Tá tudo ótimo. E aí Tá. de você se fizer. Não, Agora- então, e agora- a gente tem uma questão ética É, claro, pessoal, claro. né? Assim, quem sou eu para julgar outras pessoas que vão continuar fazendo procedimentos? Mas, assim, chega num ponto que vira aquela coisa assim, eu não estou favorecendo essa pessoa. Essa pessoa precisa de um outro profissional, Especialista pra psiquiatra, poder- um Aqui você falou psicólogo. no lance de estria e o lance de celulite, né? Doutor, você já teve no consultório um homem que dizer, de repente eu perdi o tesão na minha mulher e tal, porque ela tem Não. muita estria, ou Não. tem muita celulite, Não. ou porque engordou, ou por isso ou por aquilo. Tem isso Não. também? Não. Doutor Mas pode Sérgio. ter, de repente, um homem que não tem coragem de falar sobre isso? Ué, Pode eu acontecer? não sei. Não sabe. Conforme eu te falei, eu vejo clinicamente. Tem homem que chega e fala, doutor, o problema é meu, não é? Eu fiz uma foto da minha mulher, eu vou te mostrar. Eu falei, eu não quero ver, não, mas eu faço questão de te mostrar. Ele falou, não vou ver. Mas ele quer mostrar, e normalmente mostra a mulher em posições, em circunstâncias íntimas dele. Sim. Pra que isso? Para falar que é ele que é culpado, que não é, que a mulher dele é linda e gostosa, e que ele é que é o fracassado na parada. Mas eu não quero, só dele se propor levar uma fotografia íntima da mulher para poder Não me tá mostrar, já legal, mostra né? que tá tudo errado Não, com na ele. verdade, a consulta também é dele, né? Então, a questão de expor uma terceira pessoa ali... Não faz a- sentido. Não, mas a gente estava falando, né, dos principais motivos, assim, que levam a pessoa a ter problemas. As mulheres, geralmente, qual é, do ponto de vista, assim, íntimo e tudo, a maior insegurança feminina que faz com que ela fale assim, olha, não estou conseguindo ter prazer porque eu tenho tal questão no meu corpo? O que geralmente é o grande problema feminino? Olha, eu trabalhei como ginecologista no início da minha profissão. Então, quando a minha mesa de trabalho é uma mesa ginecológica, ela pode chegar a... Eu não desmontei meu consultório. Uhum. Eu acreditava que o grande problema que eu teria é levar o homem Para para o meu consulta, consultório né? pelo Uhum. preconceito. E é o pelas contrário, né? Contrário, as mulheres saíram correndo. Por quê? Porque a mulher ela, na verdade, eu acho que ela não quer saber desse tipo de coisa.
Aquela que está casada com o marido, ela não quer saber que é uma questão de relacionamento, porque ou ela já sabe que a mulher é muito mais intuitiva, é muito mais esperta do que a gente pensa. Uhum. Né? Se a questão é com o marido, ela já deu a voltinha sem ninguém ficar sabendo, ela já sabe. Entendeu? Mas que voltinha é essa? Eu não entendi. Vamos supor que a mulher não está se entendendo com o parceiro, ela vai deu lá uma- e vuco, Pulou o muro. pula o murinho e pronto, acabou. Pá, é uma Tranquilo. classe, meu filho, é uma categoria. Que você sai parecendo Ao assim. contrário do homem, né? Do homem não, o homem não, se bobo. entrega na hora. Ô, raça ruim, viu? Mas elas são ardilosíssimas, né? Então, atenção, uma coisa importante, o Dr. Sérgio acabou de dizer. Quer dizer que a mulher, ela atrai melhor do que o homem. Muito melhor. Tá vendo? E ela é muito mais esperta. A mulher vira, por exemplo, você chega tarde, vira e fala: ué, você chegou em casa agora? Não, porque eu encontrei com o Robson. E a gente ficou conversando toda a vida e tal, então foi por isso que eu cheguei mais tarde. Fala, tá. Daí uma semana ela vem e fala: escuta, e o Robson, ele te falou alguma coisa? Fala, não, mas tanto tempo que eu não vejo ele. Ou seja, o homem cai em contradição. Agora, vem cá, vocês duas, mulheres, realmente as mulheres sabem trair de uma forma mais, né, mais segura, vamos dizer assim, do que os homens. São mais ardilosas, como disse o Dr. Sérgio Almeida, hein, Deise? Eu acho que a mulher é mais prática no sentido de finalizar a relação quando não tá fluindo, assim. Mas ela já finaliza ou primeiro ela começa a pular o muro, ela começa... Não, eu acho que parte por uma conversa, tenta entender o que está acontecendo. Eu acho que a mulher sinaliza muito, assim, na questão no relacionamento, do que está acontecendo. Olha, isso aqui não tá legal. O homem já fica... Fica atento. E aí cabe ao homem saber ouvir. Que Eu aí também é acho que um não é a desafio, primeira... assim. A primeira opção. Não é. Não. Mas acho então que quando... traição não Mas é a então, primeira opção da mulher, Marcela, então Não, eu quando é também que a não. mulher trai? Por que a mulher trai? Eu acho que chega um ponto do relacionamento que a coisa realmente, assim, tá insustentável. Do ponto de vista prático, né, de separação e tudo, ou ao indício de que o homem está traindo, mas tem alguma coisa que ainda os dois não conseguiram resolver esse término. Eu acho que a mulher, ela trai muito em função da insegurança de que o homem esteja traindo numa circunstância mais final de relacionamento. Não assim uma coisa espontânea, estou na dúvida, estou insegura, vou trair. Mas depois que a coisa vai chegando num ponto mais difícil de manter, e a ameaça. Eu acredito muito que a mulher traia na ameaça do outro. Meio que assim, ele tá fazendo? Então vou fazer também. Vingança. Tipo isso. Tipo vingança. Agora tem o seguinte, os homens, a maioria, chegam com medo. Da mulher. Descobrir? Não, Da mulher trair. da mulher trair, porque eu não estou dando conta. Então, uma mulher, ela é muito mais poderosa do que ele, porque ela chega e fala: bora lá, vamos Mas eu acho mostrar serviço, por favor. Mas eu acho que o dar conta vai muito além da questão sexual. Não, mas no esse é o problema do homem. relacionamento. O homem, esses inseguros que procuram um Ele sexólogo, pensa na parte sexual. eles têm que a mulher, Direto eu no não estou ponto. dando conta, a mulher ela vai me deixar, Aham. ela vai arrumar outro. Entendi. Eu estou gozando rápido, minha mulher vai achar prazer. Às vezes Entendi. ela está até Tá. feliz de Da que ele questão não da- está chegando junto, né, doutor? E De a, repente. e a mulher, logo ela vira e fala: você não está conseguindo comigo, porque você tem outra. Tem outra. Porque você está dando pulão, porque eu estou te sacando. E o cara fica mais em pânico ainda, entendeu? Entendi. Ele fica duplamente em pânico, né? Que ele não está dando conta e porque a E que mulher a mulher acha que tá ele falando que ele tá com traindo. outra, mas não tô com ninguém, não. Você tá assim. Essa é uma das principais queixas do Não consultório? é uma queixa muito frequente. Muito nos frequente. Todos os homens que não estão dando conta vão consultar para elas, por elas. Eu preciso de atender minha parceira porque eu não estou atendendo e eu sei que eu estou pisando na bola. É o que eu falei. Então, portanto, não é culpa dela que está a foto dela aqui. Linda, maravilhosa. Entendi. E eu não estou Agora, dando conta. o interessante é o seguinte, a mulher geralmente procura mais o médico do que os homens. O homem está sempre fugindo e tem medo de ir ao médico e descobrir alguma coisa. É. Mas com relação à parte sexual, então o homem, ele procura mais, é isso? Claro que procura. Só não conta, né? Pra ninguém, né? Não, isso aí ninguém conta, né? Não conta. Mas, por exemplo, Gente, chegou ao consultório dermatológico, ninguém conta pra ninguém. eu trabalhei durante muito tempo no serviço de doença venérea da prefeitura. Anos e anos, uma coisa grande da AIDS, aquilo tudo eu estava lá dentro, segurando o boi pelo chifre. E aparece um cara com uma secreção peniana. Há quanto tempo você está com isso? Tem 3 dias.
O cara já está no médico. Não tem 3 dias, Não. né? Tem 3 dias, Sérgio? sim. O homem tem, o pinto pingou, ele fala, meu Deus do céu, qualquer coisinha no pinto, socorro. Tá. Procura o médico na hora, no ato. A mulher, você fala, você está com corrimento quanto tempo? Deve ter uns 3 meses, 4 meses. Então, o cara é muito mais... O orgulho, a questão é muito mais séria. Da integridade moral. Ele pode estar com problema de moral tá qualquer embaixo. coisa, não procura o médico. Mas Não. se o problema for no pinto... Na hora, no ato. Por quê? Porque ali está toda a simbologia do macho, do homem, do ser viril. Então, Mas então, estou com uma doutor, feridinha aqui, mas olha só, você apareceu anteontem. falou do macho, do ser viril. Quando o homem ele perde a ereção por completo, já chega numa certa, de repente, a idade, algum problema de saúde, e ele não consegue mais ereção. Psicologicamente, como é que fica a pessoa? O cara se sente o quê? O cara se sente um inútil? Nada. Um nada? Depende da pessoa, né? Da idade que acontece isso. Porque, por exemplo, olha que sossego, acabou o desejo, acabou a ereção. Pronto, não tem mais Pronto. problema. Olha que espetáculo, você está meio que rompido com sua mulher, mora em quarto separado. Gente, a quantidade de casal que mora em quarto separado, que não tem contato por 10 anos, 15 anos, moram na mesma casa, nem se cumprimentam. É mesmo? absurdo, é um absurdo, a quantidade absurda de gente. Mas a moral da história, então não é só a parte sexual, é a parte de convivência mesmo, né? De convivência. Agora, quando o homem, apesar de não estar convivendo com a mulher, que está de mal dela, que está achando que aquela mulher é uma coisa horrorosa, a mulher está morrendo de antipatia do marido, e ele está com tesão, ele tem que procurar, ele tem que sair, ele tem que se masturbar, ele tem que esconder, porque tem produto. Há um produto, o cara se masturba e gera um produto, vulgo sêmen. E aí, como é que ele vai fazer para aquilo não ficar uma coisa... A mulher é que vai lavar aquela roupa, como é que... Entendeu? Tem toda essa história no meio da... Porque é escondido. É escondido. Já viu quem é o garçom aqui, né? Sou eu, né? Gente, esse primeiro episódio tá Show, tá né? muito vendo só? chique, né? Tá vendo Temos só? Eu vinho, sou o garçom, temos vinho petisco, branco. Água. Aqui, água. só que eu tô achando o seguinte, a Marcela tá só enfeitando com aquele vinho ali, não tá tomando Já nada. tomei um pouquinho. Tô com vergonha, né? Agora, doutor Sérgio, vamos esquentar um pouquinho esse papo aqui. Quero saber Mas- o seguinte, vamos esquentar, vamos pensar uma coisa aqui bem polêmica. Afinal de contas, tamanho é documento? Eu vou perguntar a você e perguntar às duas mulheres aqui no programa. Tamanho é documento. É documento. É documento. Claro que o gigantismo peniano, por exemplo, assombra a mulher e é documento. Atrapalha. Um pênis de 22, 23 centímetros, a mulher fala, não, mas vai botar isso em mim, não. Não, de jeito nenhum. Agora, se aparece o divo e ele tá parecendo um sereio, Fica meio Eu também não estranho, né? quero, Não vamos lá. conecta, Não. né? Não conecta. Aqui, doutor, deixa eu contar um caso. Tem que- Uma vez eu estou na casa noturna, né? Eu era casado lá atrás e tal. E aí, uma colega nossa falou, cara, aquele gato ali me chamou para sair, me chamou para ir para o motel agora. Aí eu vou. Largou tudo e foi. Beleza. Passou 1h30, 2 horas, voltou ela com uma cara de decepcionada, né? Tadinha. E assustada. O que foi, fulana? Quase que eu falei o nome dela. O que foi, fulana? Falei, não. Quando chegou na hora, o cara colocou um telefone por lá de fora. O negócio, além de grande, era igual um telefone. Eu falei, filho, presta atenção. Não vou falar nesse telefone, não. Pegou a bolsinha dela, pegou um táxi e foi embora. Pois Morrendo é. de medo do tamanho Então, do negócio. pois Ou é. seja, é o que você falou, né? Espanta, né? Agora, doutor, igual um telefone esquisito, né? Mas é muito parecido com o telefone, porque é muito grande, meio torto. Então, quer dizer, esse microfone aqui é pequeno, entendeu? O trem é um gigantismo. Teve um cara que ele era militar. E aí a mulher dele falou, não, eu não... E ela falava com as amigas, eu não vou ficar com ele porque ele é muito grande e eu não vou ficar com ele. É. Ele foi lá no consultório para poder ver se tinha um jeito de diminuir Não. o tamanho. Olha. Aí ele falou, doutor Sérgio, Cortar um pior pedacinho. de tudo é que ela fica falando para as amigas dela, aí ela sai para fazer qualquer coisa, a amiga chega e fala, escuta, ela me fica falou fazendo que você é propaganda. muito grande. Eu quero ver, né? Poderia, só um pouquinho.
Gente, sem noção, ó, tanto da mulher quanto das amigas, né? De falarem Né? isso, né? Mas tudo bem. Né? A mulher me contou. Ô, doutor, Eu mas moral queria da história. ver. Mas então, quando tem, entre aspas, coisa boa, é melhor ficar quietinho, né? Não, não é coisa boa. Não. Então, estamos falando de uma coisa Gigantismo. gigantismo Ah, peniano. deve ser Não bom, é uma porque coisa tá todo mundo querendo não. ver, ué. É porque não sabe, na hora que vê e Corre, vê né? aquilo caminho. Não, é. Às vezes é Antônio. curiosidade, né? Que tá ali. Além do que, o gigantismo peniano, o cara não faz uma ereção plena. O treino não dá meio-dia de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então fica Daqui uma coisa horas, meia doutor? boca. Fica aquela então, coisa fica meia meia boca. Mas Então, como ele te segura do pé, segura de lá e vai ordenhando a coisa até que chega numa ponta de 19 Pra centímetros. melhorar o fluxo Pra me- sanguíneo, pra você dá manter uma o fluxo. bombadinha, né? Daí segura aqui, segura a ali. trabalheira danada, né? Vamos É. combinar. Coisa né? Até horrorosa. ser- Ô, doutor, porque tem- Bom, é normal, gente. Aqui você pode inventar uma pau, o que eu tô pensando aqui? Um aparelho tipo um manguito, assim, que você coloca, sabe, de aparelho de pressão? Sim, Ó, já tá surgindo sim. ideias Opa, ali. opa, vou patentear agora, viu? Você sabe o que o cara Ai, faz? Ele pensei. pega uma toalha de rosto e faz Enrola. uma rola na base E aperta. Pra poder ter relação? não, para poder pra ele poder bombar, né? Porque se deixar Se for solto, tudo, já era. ele machuca a mulher. É, não vai. Né? Então ele faz uma rodilha de toalha. Não, mas coitada da. É bem Não, mas broxante, a né? Não, é um Calma, horror. né? Imagina na Gente, hora. no normal, o bom é o seguinte: de 11 a 18 centímetros, a mulher fica feliz, porque a vagina ela tem 12 centímetros de profundidade. Isso também, Aham. fica tudo E pra ela, fora. ela pode crescer 2 centímetros, com ereção dos pequenos Mas já o lábios. útero também, né? E o útero, o bem útero Machucando, recua. né? É. Aham. O útero, quando ela está com muito tesão, ele recua e faz isso. Então, ele cria mais espaço. Um espaço. Então, e o pequeno lábio também faz ereção. Sim. Então, Mas, doutor, mas disse que a mulher, ela sente prazer nesses 12 centímetros aí, ela sente prazer nesses 12 centímetros? os quatro primeiros Só os quatro. centímetros Então, são se o os cara mais. tiver É um na de 5, entrada. ele tá gastando, né? Se for curto e grosso, tá bom. 5 bem trabalhados. Bem trabalhado sendo grosso, né? Entendi. Não, inclusive é o seguinte, é possível, até está falando do micropênis, mas, por exemplo, duas mulheres não se relacionam e não tem pênis, né? Não, mas Então- tem homem com mulher que faz sexo lésbico, por exemplo. O cara que é Exatamente. diabético não faz ereção, Então, exatamente. mas tem tesão, fica naquele rala-rala. Então tem que usar a E imaginação, tem né? orgasmo. Não dá de um jeito, vai de outro, né? Que não deixa de ser uma relação sexual. Claro né? que é. Agora, Claro olha que é. só. Só que de Satisfatória. uma outra forma, Porque a né? gente tá falando só da questão de penetração, de Sim, pênis. sim. É. Mas tem várias Todo outras o formas de sentir processo, né? prazer também. Agora, Claro. eu fico imaginando o seguinte: o homem com gigantismo peniano não é legal para ele, para a mulher e tudo. Mas o problema do micropênis é o complexo. O cara nunca vai querer tirar roupa na frente de ninguém. O cara, de repente, com o gigantismo, ele vai lá no vestiário e tal, vai tomar banho na frente de todo mundo, vai até tirar onda, brincar e tal, leva para esse lado, apesar de ser desconfortável, de não ser legal. Agora, o micropênis, o cara não tem coragem de tirar roupa nem perto da mãe dele, né? Problema, né? Também é um problema. Agora também, um paciente meu falou assim: doutor, eu quero demorar mais. Eu não tenho ejaculação precoce, mas eu gosto de ver a mulher assim, desmanchar Se nos meus acabando. braços, derreter. Igual sal na lesma, aquela Meu Deus. aguarda. Eu fui examinar o cara. masoquista esse cara. Não, ela É a derreter, cabeça. É a cabeça. molhar toda e lambrecar de tanto prazer. Vou lá examinar o cara. Nu, era assim. Ele não falou em momento nenhum, o meu pinto é pequeno. Esse pinto só me dá alegria. Eu, mas se você tivesse um pinto, então, você ia assim. Se tivesse de verdade, né? Mas, doutor, isso aí é um trabalho psicológico que ele faz com ele mesmo. né? Não, é um transtorno É um dismórfico transtorno. corporal. Aham. É o Da mesma contrário. ao contrário da mesma daquele- forma que a pessoa que tem tudo, que acha que tá ruim, Uhum. ele acha que ele tá ótimo. Eu acho que dá ótimo. Que não tem lá. autoestima, hein? Pelo menos ele consegue trabalhar com o que tem, né? Que é Mas ele não importante. acha que ele tem faltando nada. Não, pra ele tá ótimo, que bom. Então, vai dar alegria. Aqui, uma pergunta, assim, né, da consulta, né? Porque a gente, na faculdade de medicina, a gente não participa tão a fundo nessa parte Não de faz nada. sexologia, né? Tão a fundo. A fundo, nem a fundo, nem afora. Então, assim, você falou do exame masculino, né? Beleza, porque a gente sabe que o pênis, né, quando tá em repouso, é de um tamanho, e tem gente que surpreende depois que o pênis, né, fica
fica no lugar. Fica no lugar. Me conta, essa consulta, o exame físico, você pede para o paciente ter ereção, alguma coisa? Não, de jeito nenhum. É só o exame Mas já básico. aconteceu, Básico não. Básico. Já aconteceu de Claro que precisar já. de precisar de ficar com ereção Para você poder... examinar, pra Não, ver. se precisa, a gente tem fármacos, por exemplo, você injeta um Cavejete, você injeta Isso que eu ia te perguntar, se tinha alguma tem, coisa que uma fazia... prostaglandina, você não vai pedir. Vai ali no banheiro, por favor. Vai ali, se masturba e vem aqui. A não ser quando tem o espermograma. O espermograma não tem Mas jeito, não é tem que lá tirar. na privacidade. Não é lá. No exame do sexólogo, você não entra no íntimo das questões. Qual posição que você gosta? Como é que você gosta? Você gosta de não sei o quê. Isso não importa. A intimidade da pessoa não interessa ao médico. Mas é que, por questões até funcionais, por que eu estou te perguntando isso? Porque, igual a gente falou, né? De um pênis que na hora que fica ereto, ele fica curvo, não sei o que, alguma coisa. Porque, às vezes, em posição de repouso, você não vai conseguir identificar isso. Mas eles informam. Eles informam, mas Informam. Vai pela assim, informação do é paciente. necessário chegar nesse ponto de fazer alguma injeção, alguma coisa? Pode ser. Mas normalmente, por Normalmente exemplo, não. Peyronie, que é uma doença que Sim. cria uma curvatura, o cara Isso. vira e fala, era normal e agora ele está curvando. Você vai lá examinar ele e você encontra a placa de Peyronie. Você já sente nódulozinho, Você lá fibroso, sente exatamente aquela placa fibrosa no corpo cavernoso. Você fala, tá aqui. O que leva esse mal de Peyronie? Eles não sabiam. Agora, hoje, a última teoria que eles acreditam é que quando está naquela meio engorda, e ele dá aquele lock, É meio traumático, né? dá traumático. Então dá um Deslocamento? pequeno sangramento e Ai, aqueles pequenos sangramento interno. Dá uma E aquilo cicatriz. acaba isso, dando então, uma é placa. na hora do sexo. Na hora do sexo. né? Na hora do... Tem fratura peniana, por exemplo. Que é uma coisa um terrível, horror. né? O cara tem que ir para o hospital correndo. Doutor, mas vem cá, então explica aí como fazer para não ter fratura peniana. Normalmente ela acontece quando a mulher está a cavaleiro. Quando ele está deitado, ela fica por Ele cima. perde o controle, né? E ela sobe e sai. Quando E volta, quando ela volta ai, com tudo, se não tiver Alguns metros. um ponto de fuga, Para que eu perguntei? e ele ouve o estalo. Ai, ai, ai. Aquele ele vira uma berinjela imediatamente e tem que correr para o hospital, porque tem que suturar. Você tem que descer cirúrgico, todo o né? Caramba, prepúcio, esse... Ai, ai, ai. cirúrgico. fechar a cápsula de albugine e muitas vezes dá consequência de Peraí, impotência. mas mesmo. peraí, calma, deixa eu. O pior é Às vezes tá em imaginando estado de a choque. cena, né? Vai Não imaginando quero a nem cena. imaginar. Mas quando machuca, é como se tivesse, tipo, quebrado? Assim? Chama pênis, fratura assim, peniana. Porque ele quando- não tem osso, Não tem né? osso. Então, É um É músculo, músculo. é- Mas assim, quando. É como se eu tivesse, tipo, dobrado, assim, tipo, machucado. explode. Tudo. Ai, para. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto? Mas é que puxou. Vamos mudar de... foi eu que puxei. Não, ele tem aquele corpo cavernoso que parece aquelas buchas de tomar banho. Quando o homem está com ele em repouso, está flácido, aquela Aham. bucha durinha, o sangue entra e sai. Uhum. Pronto. Quando Quando ele ele tá fica com excitado, tesão, aham. aquilo bambeia e vai laciando e vai bambeando, como acontece com a mulher. Da mesma maneira que a mulher lubrifica, o homem vai fazendo ereção. Só que ele tem uma cápsula que chama albugine, e ela segura, ela Entendi. retém, e aí ele expande até um certo ponto, e depois ele deixa de expandir e vai ganhar em dureza. Entendi. Ele faz ereção e tem ereção plena. Na ereção plena, ele tem a consistência óssea, Uhum. parece um osso. Então, se ela sai e volta com tudo e não tem um ponto de fuga, Entendi. Aham. aí o trem vai... Bum, e arrebenta aquela cápsula, Queridos rasga. amigos que estão ouvindo agora Cuidado, o nosso Timecast, não deixe a mulher ficar por cima, então. Se ela Não subir, corra o sobe risco. com ela. Sobe com ela, é. Mas se ela subir demais, né? Pô, meu Deus Sobe do céu. tudo. Só se tiver asa. Vai né? junto, vai Ou junto. dá um tapa nele para ele deitar na hora, sai do rumo. Agora, já que a gente está falando de pênis, é um papo desagradável aqui, mas faz parte, né? Afinal de contas, é um médico sexólogo, né? Em quais casos existe a necessidade de alguma cirurgia no pênis, fora a fimose, que é uma coisa básica, né? Tradicional, mais comum, comum, né? Doutora, quando precisa? Ah, por exemplo, o Peyronie é cirúrgico? Não. Não é. Quer dizer, Peyronie pode ser. Pode nos ser, casos né? mais graves é cirúrgico. É né? cirúrgico, mas em vez de você tirar a placa, porque ele fica parecendo uma colher e aí Ah, rebenta tudo, você vai para o lado oposto, que é o lado onde não tem a placa, e você corta. franze
Ah, Aquilo, e aí o pênis fica menor, fica do tamanho do lado menor. ou seja, vai ter muita gente que vai preferir ficar com ele torto só para não ter que diminuir, Se né? tiver torto demais, igual um cabo de guarda-chuva, que não tem jeito de fazer nada, aí tem que operar. Agora, se tiver algum procedimento, vai de ladinho, é preferível, porque vai diminuir o tamanho. Já que a gente está falando ainda de pênis, né? Só para complementar, a gente mudar de assunto, vamos mudar Vamos falar de papo daqui a roupa, pouco. doutora Não, mas Tão só para complementar fina. aqui. Doutor, afinal de contas, existe alguma forma eficiente, eficaz de aumentar o pênis, igual tem tanta propaganda aí em vários sites, principalmente em site pornô, Não, né? mentira. É mentira, né? Mentira. Aquele que coloca dentro e fica aquela bombando lá, aquilo dali não funciona nada. Se bobear, só machuca, né? Só machuca, né? O pênis tem uma coisa que chama uretra, que é uma coisa que merece todo o respeito, porque como é que você vai crescer o pênis e crescer a uretra? É. Ele tem a inervação, a glande é super inervada. Como que você vai fazer crescer e os nervos? Agora incha, né? Na hora que o cara tá fazendo aquilo lá, deve inchar, né? O que tem que se faz é porque ele tem uma. Ali na síntese pública, ali, tem uns ligamentos que prendem ele ali. Então você pulsa, né? Você tá assim de coisa. Você sabe disso. Batendo continência, né? Você faz isso e ele movimenta. Então você rompe aqueles ligamentos e você pode puxar ele 1 centímetro para fora. E ele vai crescer 1 Gente, para centímetro. quem tem 4, 1 é lucro. Né? É lucro. É lucro. Você pode pegar a gordura e fazer um preenchimento. Aqui, deixa eu atualizar Pois é. vocês, então. Agora já tem material dermatológico à base de ácido hialurônico, que é para preenchimento peniano, obviamente para aumentar o diâmetro, né? Pro fica mais pênis grosso. Ficar mais grosso. Mais grosso. Quando ele está em Isso. ereção, é muito legal. Agora, quando ele fica flácido, ele fica parecendo uma empada, porque você não aumenta o diâmetro da glande, Não. da cabeça. Só no Só no no embaixo. corpo. Ah. mesmo. né? Então, quer dizer, você faz uma ereção, põe o A ácido cabeça fica hialurônico, parecendo azeitona. fica parecendo a azeitona da empada, fica aquela coisa assim, proibitiva para uma sauna, igual você falou, o cara... Que aquilo? Então, mas Que é aproveitando isso? e puxando aqui o gancho para Marcela, tem uma forma, por exemplo, da pessoa envelhecer e cuidar do pênis de uma forma que ele envelheça melhor também? Aqui. Porque tem muita Ai, gente, ai. mas é porque tem procedimento para Agora, pepeca, aqui, né? deixa- Que você consegue lá, tem o preenchimento. Mas Ai, eu- mas eu- Isso, hoje, assim, eu adorei. campeão de audiência, assim, né? É o cuidado ginecológico, né? Estético? A perereca é o novo rosto da dermatologia. É o novo quê? Rosto, bomba, tem vários Esse mundo tá procedimentos, acabando. Agora Não, mas a vou- perereca e o novo voltando- rosto, eu achei estranho essa. Gente, é um é a novo nova rosto. cara. Nova cara, É. perereca? Perereca é a nova cara da dermato. Como é que é o nome? Tem o nome científico? Não, nome... é Vulva. rejuvenescimento Não, eu digo- íntimo. Não, mas tem um outro nome aí que Pra quando ficar faz bonito. o... Rejuvenescimento É porque Gente. vulva é um palavrão. Não, né? Ô, Marcela. Vulva é agressivo. Ô, Marcela, mas só tem a aquele vulva. lance que tira um pedaço do grande lábio, não tem? Uma cirurgia? Então, Linfectomia. Não precisa mais fazer Mas com como é que é o nome disso? cirurgia. Hoje já pode ser feito com laser de CO2. Mas como é que é o tá? nome disso aí? Pô, tem um nome aí que eu... Labioplastia. Labioplastia. Olha, que esse nome é bonito. Mas é né? feita nos Labioplastia. grandes lábios, né? Isso. Pequenos lábios. E grandes também. Nos grandes? Ah, é? Pequenos? Grandes também. Nos Com- médios, Tá não? certo. Tá Na vendo, média, não tem. gente? O capô do Menos. Fusquinha, o capô do Fusquinha. Mas o que leva a mulher a submeter essa cirurgia, esse procedimento? É complexo? Isso incomoda de alguma forma? O que acontece? Justamente, a mulher ela está se cuidando tanto, né, no rosto, mão, pescoço, que a gente está vivendo até mais muitos anos, né? Então, o que acontece? A mulher ela está insegura como ela está envelhecendo do ponto de vista ginecológico. Então, assim, o mesmo cuidado que ela queria dar para o rosto, para a mão, para o Pro colo, corpo como Porque um dá todo, pra né? pepeca. corpo, ela quer também dar para a pepeca. Ela precisa estar bem como um todo. E assim, a cabeça da mulher tá muito boa hoje, né? A gente vê Será? mulheres no consultório. Sim, tem muitas mulheres com a cabeça muito boa. A gente vê mulheres com 50 anos, super bem, que malham. 50 que se dá nova, cuidam, gente. 50 dá 60 nova. anos que se cuidam, mas que às vezes, né, porque tiveram parto normal e tudo, precisam de um cuidado especial. Mas aí é a perinoplastia. Você vai lá e coloca a tua musculatura no lugar, põe tudo no lugar, mas você não vai fazer. Não, mas não necessariamente quando tem
tem uma perda do assoalho pélvico. Só externo mesmo, às vezes ela Externo, quer. né? Às vezes ela não tem um quer problema de pegar bonitinha, né? incontinência. Ela Fica quer bonitinha. o mesmo que ela tá Faz fazendo no sentido. rosto. Ela quer não, tá ali. inclusive tem tipo um procedimento lá que é tipo voltar a ter o ímen, não Sim, tem isso? tem reconstrução. Já ouviu falar, doutor? Isso não é com Claro, dermatologia. mas isso aí já é uma É coisa. antigo esse. Mas, assim, diante de um acidente, dentro de uma necessidade estupro, média. né? Um caso de estupro. e Pode tudo. ser, mas eu não Mas tenho qual é a vantagem de ter o justificativa. ímen, né? Pô, Nenhuma. perdeu, né? Nenhuma, né? Gente, da mesma forma, assim, respeito quem faz, mas esse procedimento não é necessário, muitas vezes, né? Esse procedimento ginecológico. Então, são mulheres que acham que estão com os grandes lábios aumentados ou, né, que tem São pequenos lábios. Mas tem os dois, né? São os dois. pequenos lábios, porque os grandes lábios, normalmente, eles são mais gordinhos, tem Isso. pelo, tem tudo. Então, mas Mas tem mulher às que corta, vezes, tira um pedaço dali, tira essa parte dali. Sérgio, tem um procedimento de laser de CO2 que é para tirar os grandes lábios, porque elas acham que durante a relação, sei lá, tem uma flacidez, alguma coisa que incomoda na hora da penetração. Então, hoje é feito também esse procedimento. Hoje pode ser feito o mesmo Sculptra, né, o bioestimulador que a gente faz no rosto, pode ser feito também na região, né, ginecológica como um todo. Então, aí sim, nos pequenos lábios. É o tal laser Mona Lisa, Não, é isso? esse é o injetável, tá? Então, existe preenchimento, existe bioestimulador, existe laser, tanto externo quanto interno, para melhorar, e sim, para melhorar essa parte de incontinência urinária, é grau leve, tá? Para melhorar assoalho pélvico, grau leve. Grau forte é cirúrgico. Doutor, presta atenção. Tá? Doutor, é uma carência, uma vontade, uma necessidade feminina. Certo. Não, você Estou falando de outra coisa. Não. Qual o ai que eu não entendi? Eu queria entender. Assim como eu queria entender. Você está só me informando. Aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Fala. Eu fui uma ginecologista, minha amiga. Tem esse procedimento que eu não sei o quê. Eles alugam a máquina laser e aí você tem um treinamento de uma manhã, você aprende a manipular, não sei o quê. Aí você junta todo mundo, faz um consórcio, aplica-se o laser. Eu falei, mas resolve o que? Ela falou, não, isso aí se resolve, eu não sei. Eu sei que para mim resolve bem, porque eu ganho muito bem com isso. Não, eu vou falar do ponto de vista dos dois lados. Tem pacientes que tiveram resposta muito boa, olha, pacientes minhas, então, que falaram com propriedade. Fizeram em outro local, no meu consultório não faço isso. 3 sessões, que acharam que foi a melhor coisa da vida. Que tiveram melhora, sim, elas estavam começando com um pouquinho de incontinência urinária, fizeram o laser interno e o laser externo para clarear, para melhorar o aspecto e tudo. E a parte de injetáveis, de preenchimento, eu faço. Bioestimulador, preenchimento, eu faço. E assim, realmente os resultados são bem bons. O laser para incontinência, eu tenho minhas dúvidas se funciona. Porque eu acho que tem que ser realmente um grau muito leve de incontinência urinária para o laser dar conta de dar algum grau. Agora, do ponto de vista de biópsia, de mostrar a melhora realmente do tecido, né, vaginal e tudo, isso aí de fato, a gente Agora, consegue comprovar isso. Eu queria voltar um pouquinho aqui nessa pergunta, que a Deise fez. Essa pergunta que a Deise fez Não, já estava me deixou encucado. O ponto G, por exemplo, o ponto G não existe. Aqui, mas, doutor, eu vou falar do ponto G já. Não existe, não. Eu vou logo atropelando. Ponto G não existe. Então tá bom, Deise. Aqui o seu papo fica para depois, então, olha só. Então quer dizer que o ponto G não existe. Não. Não existe. Mas vem cá, da onde que surgiu essa ideia de que existe o ponto G? Quem inventou essa então? Quem inventou a andropausa. A andropausa, olha que nome bárbaro. Andropausa. Aí fica os homens todos querendo fazer reposição hormonal, porque eu já estou com 42 anos e eu estou sentindo... Mas o homem com a idade chegando, ele não tem uma disfunção hormonal? Não. Não tem? O homem não tem, porque uma mulher... A baixa da testosterona? Não. Acho que disfunção é outra coisa, né? Acho que assim, fisiologicamente falando, existe uma mudança hormonal, mas para você citar como disfunção,
né? A imensa maioria não tem disfunção. Não, se você dosa o nível de A imensa maioria testosterona, não tem uma anormalidade, assim, está dentro do normal. A o maioria. envelhecimento é inexorável. Não tem jeito. Só não envelhece quem morre antes. Quem morre antes. Então, quando você dosa a testosterona de um senhor, o nível dela não é como acontece com estrógeno e progesterona. Que praticamente zera, né? Zera. Mulher, Você ela dosa zera o hormônio. FSH e o LH, Depois da na menopausa. mulher está lá em cima e no homem continua no mesmo nível. Mas ele pode diminuir o nível de testosterona e é só acontecer a reposição e fica de boa. Mas não diminui, não. Não diminui, mas... O que ele quer dizer é o seguinte, que é muito pouco, assim, considerando que é para mulher, por exemplo, né? Porque a gente tem realmente essa infelicidade que essa... Não, infelicidade. A biologia. É o que às vezes não ajuda, envelhecimento, né, doutor Sérgio? Mas aqui, mas... Tem hora que Sérgio, pra gente é muito cruel, uma assim. coisa que eu tenho visto muito frequente no consultório lá é cruel, sim, pra mulher é cruel. Eu tenho visto, você tá eu chamo falando de que você não meninas, passou por tá? isso, né, doutor? Não, eu tenho Sério. 72 anos de idade, eu não passei por nada. Olha aqui, o que é da biologia, da biologia. Não, mas não deixa de ser fisiológico, né? desconfortável por causa disso. Não é não, mas o problema todo que acontece é que a mulher, por exemplo, uma mulher em torno dos 50, ela vai ter a menopausa. Ela vai estar no climatério. Às vezes menos, né, a idade, às vezes mais. Às né? vezes, por aí. Se você cria aquele conceito de que a partir dali a mulher está velha e que ela não presta mais para os fins, você está encurtando a vida da mulher. E as mulheres acreditam nisso. Então as mulheres falam, não. Mas ela se sente diferente como mulher sexualmente depois da menopausa? Não. Ela continua tendo tesão da mesma Olha, forma? Continua. Deixa eu falar do ponto de vista de estética, tá? A menopausa para a mulher na dermatologia, ela é assim, sentida em coisas do dia a dia, por exemplo, né? A mudança na textura do cabelo, a mudança na flacidez da pele, entendeu? Então, existe uma alteração que ela percebe, é perceptível, é visível, a flacidez. Então, isso tudo, né? Porque é muita coisa, isso para Afeta mulher. psicologicamente a mulher. Afeta psicologicamente. Do ponto de vista sexual, aí eu acho que entra aquilo que a gente falou da cabeça interferindo no corpo. Ela se porque sentindo ela complexada. Se sente. E assim, eu acho que é um grande problema que eu tenho lá no consultório dermatológico, é que muitas vezes essa mulher, ela chega lá para mim já no auge da menopausa. Então a gente não teve um tempo hábil para fazer um preparo da pele, até da cabeça, porque dermatologista é igual, né, sexólogo. A gente é também muito psicólogo da paciente. Então a gente teria que ter uns anos antes para ir trabalhando Preparando a tudo pessoa, né? isso. Então, assim, poxa, a minha preocupação, porque não chegou lá, eu estou com isso. Minha preocupação, doutora, é chegar num ponto, aí eu terei uma flacidez nessa região do meu rosto, minha pálpebra vai estar flácida. Ela acha que não vai ser mais desejada, né? Então, ela começa a ter uma sensação, tá? Não é que ela perdeu isso, eu também não concordo. Eu acho que a gente tem que até resgatar isso, esses valores. Mas ela tem uma sensação que realmente ela perdeu a beleza e com isso ela tá perdendo também um pouco coisas. da feminilidade, dela ser objeto de Desejada. desejo. Mas, por exemplo, Entendeu? doutor, fisicamente, clinicamente, muito puxado isso também. a mulher, ela para de lubrificar depois da menopausa? Não. Não para? Não. Diminui a lubrificação? Depende, porque se ela tiver um companheiro e tiver com tesão, não diminui, não. Não. Não, como o homem também, depois de certa idade, é mais difícil fazer uma ereção. Mas faz. Aham. A mulher é mais difícil, mas lubrifica. É mais difícil, mas lubrifica, né? Lubrifica. E ela não passa a ter menos tesão depois da menopausa. E no período da menopausa? Não, aí o período da menopausa é Uma loucura, uma né? loucura. Nossa, gente, É uma loucura. Climatério, né? A mulher ela tem vários momentos de loucura. Ela não estando na menopausa, A mulher é no uma pré... louca, assim. É uma louca! Você está dizendo que as mulheres são loucas? Não, eu estou te falando, Não. por exemplo, no pré-menstrual, É. a maioria dos homicídios que as mulheres cometem ocorre no período pré-menstrual. Suicídio também?
Homicídio. Ou só homicídio? Eu falei. Homicídio. Homicídio. É mesmo, que Tem uma triste, coisa hein? que acho que a pena é reduzida, se Tem alguma comprovar. coisa Tem uma coisa assim. assim, não tem? Eu acredito que sim, deveria ter. Porque Entendeu? ela tem. O que a gente tem que entender é que nós, mulheres, nós passamos por realmente oscilações muito fortes, né, ao longo do mês, né? Então a gente tem essas Moral alterações da de história, ser mulher é FSH. difícil, né, Marcela? É, Uhum, É difícil. muito. O problema difícil, na minha opinião, é que o mundo é desenhado para Os homens. Os homens. isso. Então, quer dizer, não existe E a gente foi se adequando a isso, no né? trabalho, nas questões trabalhistas, não existe, por exemplo, o período menstrual. Ele não é considerado. Ele não existe. Ninguém fala Não, existe sobre um preconceito. isso, né? Olha aqui, ó. Uma vez, Mas olha só. deveria só. ter uma licença de trabalho naqueles dias, Olha porque a só, mulher, pô, coitada. Aqui, eu já contei esse caso várias vezes. Eu Uma acho vez, um absurdo. uma vez eu fui isso. numa cafeteria e eu sempre fui muito bem atendido por uma mulher lá, muito simpática e tal. Aí um dia eu cheguei e falei assim, olha, cadê a fulana e tal? Eu falei, não, é o seguinte, o negócio de trabalhar com mulher não dá certo, não. Ela aí, ó, tá com... tá com... É de Chico. Tá de Chico, não Nossa. sentindo muita dor, não sei o que, no popular. Eu vou parar de trabalhar com mulher. Ele tinha 6 mulheres trabalhando para ele. Vou substituir tudo para homem, porque é gravidez, é tensão pré-menstrual, é muito difícil trabalhar com as mulheres. Que Isso- absurdo, né? Aí, olha o preconceito aí, né? Isso relata a falta de conhecimento de como o corpo feminino funciona. Não, e tem Falta detalhe. de conhecimento colocar o mercado mesmo. de trabalho para que a mulher trabalhe com dignidade, porque É isso claro, é falou dignidade tudo. feminina. Eu acho que é Sim. exatamente isso. Exatamente. E aí é o momento em que nós estamos, assim, de conquistar os espaços, de conquistar os cargos de liderança. Desde que você não falte ao trabalho, desde que você não menstrue, Não desde engravide. que você não É. engravide, Uhum. desde Mas aí que... tem que entender a realidade, que as Ah, mulheres pois é, mas né, aí têm tem um período que menstrual, tem que adequar. tem filhos. E eu Na acho verdade, que é um a momento de gente se construção. adequa para a gente manter, Tempo né, todo. em algum cargo, em alguma posição de destaque. Agora, porque aqui, é isso. vamos mudar o nosso papo aqui, vamos falar para uma coisa super importante ainda nos dias de hoje, apesar que nos anos 80 ficou muito em evidência, porque foi entre aspas, a febre da AIDS, né, doutor? E Uhum. nós vivemos isso daí, né, você como médico, né, e a gente vendo tanta gente que morreu em função do vírus HIV. Hoje em dia, eu queria que você fizesse essa comparação nesses anos 80, as perdas memoráveis que nós tivemos de grandes artistas, inclusive, né? E quando você perde um artista, a mídia divulga e você fica sabendo, mas quantos casos, quantas pessoas que morreram em função do vírus da AIDS. Hoje em dia, dá para viver com o vírus? As pessoas passaram a ter mais consciência ou estão relaxando porque o tal coquetel funciona e pode alongar a vida da pessoa? Não, a AIDS existe. Os cuidados são os mesmos. Agora tem um tal PrEP, que é um medicamento que a partir PrEP. que você tem PrEP, PrEP. que você teve uma relação suspeita, ou seja, qualquer uma sem preservativo, você toma esse PrEP durante 6 meses, aí você barra a entrada do vírus. Porque o vírus ele não entra na hora, não? Não, ele entra, mas depois ele tem que progredir, ele tem que fazer alguma então coisa não lá deixa dentro. ele progredir, né? Não deixa ele progredir. Entendi. Aí fica aquela coisa e você não... Porque quando você contamina, uma coisa é o HIV positivo, outra coisa é a pessoa que tem AIDS. Uhum. É uma consequência, mas não é a mesma coisa. A AIDS é a consequência do vírus. Do né? vírus. Ela A demora... AIDS é a doença, né? É a doença. Normalmente demora 6 anos para ela aparecer. Pode ser até 10 anos, né? Pode. Mas, Pode também há casos que nem aparece. Uhum. mas também há casos que já, os efeitos já aparecem logo no princípio, os sintomas? Não. De imediato, não. Com Tem as- na Com as prima infecção. medicações, né? Com as É. medicações hoje, a gente está vendo cada vez menos, né? E o esses coquetel? casos Quem menos tem críticos. AIDS hoje em dia? Esse famoso coquetel. Toma aí. coquetel. Tem os antirretrovirais, que são medicamentos muito duros. Entendeu? Não é igual você tomar uma coisinha qualquer, não. A pessoa fica doente. Né? Não morre, não vacilou, tem cândida, vacilou, está com pneumonia, vacilou, está com gastroenterite. Não é uma vida boa. Fica frágil, né? Fica a saúde frágil. fica muito frágil. Existe- Problema Existia- cardiovascular. Eu lembro no Ih. princípio da AIDS, o preconceito muito grande com relação à relação homossexual, né? Isso daí caiu por terra? Continua, doutor? A principal via de acesso É o ânus, né? Sexo é o anal. ânus. Aham. Sexo anal, ano receptivo. Entendi. Então, Ou isso é seja, na muito mulher associado ao homossexualismo, Aham. né? A mulher, para você ter a transmissão do HIV,
numa relação heterossexual vaginal, há muitas circunstâncias É em mais que difícil, né? passa aquele momento e a mulher perde aquela lubrificação e começa a vir aquela coisa esfregando, assim, Pode ferir, né? fere, esfola, tanto Aí a sangra. vagina quanto o pênis. E aí há um contato de carne com carne ali e pode, Assim evidente, como no transmitir. ânus, que não tem a lubrificação, né? Não, o ânus é sempre, porque ele não é pronto para aquilo, então começa a levar cabeçada ali vai machucar, vai machucar. Mas, por exemplo, e pelo beijo, pode passar o vírus? Tem um caso que fala, a pessoa que tem uma estomatite, tem uma infecção muito grande de gengiva, gengivite, coisa desse jeito, os dois e ali, aqueles beijos prolongados, pode. Sangue com sangue, transmite. Sexo oral. Tem que ter a porta de entrada. Se você colocar, por exemplo, o sêmen na palma da sua mão sem nenhuma ferida, Não vai passar. ele não vai Não entrar. dá nada. Uhum. Agora, se colocar onde tem uma feridinha, ele pode entrar. A gente fala muito de AIDS, mas tem as doenças sexualmente transmissíveis, várias doenças, né, doutor? Quais são as principais doenças sexualmente transmissíveis? Todas. Agora, eu acho hoje em dia que a gente tem que pôr foco é no HPV. Por quê? Que tem vacina. Tem vacina, justamente. Então, tendo vacina, não justifica uma mulher daqui a 10, 15 anos morrer ou ter um câncer de colo uterino. Não justifica. E a mais. vacina é tanto para os meninos quanto para as Pras meninas, né? meninas, Que é claro. importante ressaltar Claro. isso também, né? Deve Que é tomar a pros partir de dois, que assim. idade, doutor? Bom, depende. Adolescente, Antes de iniciar a vida sexual. É isso que é O preconizado. ideal seria uns 13 anos. O né? SUS dá de graça entre 9 e 11 anos ou 12 anos, por aí. Ah. Agora, na clínica particular, nas clínicas de vacina, você pode tomar quando você São quiser. 3 doses, não é isso? São duas. 2 doses? Uma daí a 6 meses a outra. Aham. Entendi. Agora, doutor, e o preservativo? Por incrível que pareça, quantos anos que existe o preservativo, né? Você Nossa, vê, é uma idade coisa- média. Idade média. E a maioria dos homens, ou boa parte deles, não sabe como usar o preservativo. Aí, na hora da relação, o que acontece? Estoura. Aí vem gravidez, pode ter doença sexualmente transmissível. Aqui ninguém trouxe um preservativo aqui não, né, doutor? Pode mostrar como é que utiliza. Doutor, por que o homem... Como deve ser colocado o preservativo? De que forma? Correta? Primeiro com pênis ereto, né? Até porque da outra forma não tem jeito, né? Não pode deixar ar Não pode deixar. entre o preservativo Segura e aquela o pontinha, pênis. pressiona bem aquela pontinha. Tira ali. aquela pontinha e no corpo do pênis também não pode ficar ar. Isso é serviço de mulher? Deixa a mulher fazer, né? Não, deixa ela fazer também. Claro Também. que o cara vai pôr, mas ela, como vai levar a consequência da coisa, que depois que acabar tá aquela gravata no pé do pau... Para criar um clima, né, doutor Não Sérgio? é para criar um clima, é para se proteger, né, Deise? Então, quer dizer, o cara sim, vai mas se é virar e porque falar, deixa eu ver muitos se não homens- tem ar aqui no meio, se eu estou Não, realmente é porque protegida. muitos homens vêm com a desculpa assim, não, porque incomoda, porque quebra o clima, porque fica broxa, tem um monte de Sim, mas desculpinhas direto isso, dessa... Então, querendo ou não, é uma Com forma de camisinha eu se não proteger consigo. e de criar um clima ali também dos dois, do envolvimento, não? Não, claro, mas isso aí o que eu acho é que as consequências são muito graves. Sim, mais com para a mulher certeza. do que para o homem. Uhum. Entendeu? Porque uma relação sexual pro cara, tchau. A mulher pode sair de lá grávida. Uhum. Entendeu? Então, Sim, é sim, uma sim. obrigação, eu acho, que ela tem de olhar e ver. Não tem ar nenhum. Agora aqui, doutor, e os brinquedinhos na relação sexual do casal? É válido? De repente a pessoa, sei lá, filme pornô e aquelas, sei lá, né? Quantos brinquedinhos no sex shop rolando? Vários, né? Isso daí, o casal pode ficar, ou um dos dois ficar, tipo, viciado nisso e só conseguir, né, ter a relação legal junto com isso daí, vendo filme pornô, com os brinquedinhos. Eu acho que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Nenhum. Até Que pode tem? dar um gás no relacionamento? Claro que pode. Se o casal está de acordo, se está tudo Se certo. tá tudo bem, né? Tudo pros bem. dois. Não, viciei, agora eu quero... Uai, o que tem? Doutor, Seja e a feliz. mulher que pega o cara se masturbando vendo um filme pornô lá no computador e tudo, né? Ela fica injuriada da vida achando que o cara tá traindo. Mas se o cara pegar a mulher se masturbando também, vendo um filme pornô, também fica puto. É, né? Claro.
O Zé Com Macaco, razão. a mulher dele comprou um pinto de borracha. Ah, quem? O Zé Macaco, lá Ah, o de Zé Niterói. Lá de Liquid City. lá de Niterói. E aí um dia eles sempre brincando com ela, um dia ela falou, eu vou te passar esse... Não, ela vucou Nele? nele. Ela pegou e E penetrou. ele teve um orgasmo que ele quase ficou louco de tanto. É mesmo, doutor. Aí no outro dia ele foi lá e pega o brinquedinho lá. Ele me contou. Ele contou? Disse que no difícil fim isso, ele né? estava O cara conta. atracando de ré. Tá- Vão transar? Bem, aí já ia. Vamos transar? Já. E foi me dar esse pinto aqui. Eu morava lá em Caraí. Pegou e julgou lá no meio da... Já julgou! Mas, doutor, mas aqui uma polêmica. Isso daí pode ser considerado uma relação homossexual? Claro que não. A relação não é homossexual porque é entre homem e uma mulher. Claro. Mas esse gostar desse jeito tem algum componente homossexual aí? Claro que não. Não. Como que um homem ou uma mulher pode ter homossexualismo? Doutor, mas viu o negócio do cara? É um prazer anal. Isso é uma coisa. Homossexual é outro departamento. Então todo homem, a tendência é ter prazer anal? Aquilo tudo era uma coisa só. Na embriologia, não é, doutor? Uhum. Tanto que tem a linha que vem soldando lá. É tudo uma coisa só. O nervo pudendo pega tudo. Então, E ali é uma terminação nervosa, né? claro, Então o prazer é em função disso. claro. Não, mas não era para ser só no princípio ali, mas mesmo com a Mas penetração. quando vem a... Não. Não. Esse negócio Não da é minha pena- especialidade, viu, doutor? Não, mas eu estou falando o seguinte. Quando lá no embrião, quando vem formando, há uma chama cloaca, vem aquela coisa. Depois tem uma linha que vem subindo. Essa linha que vem subindo de soldadura, que solda a gente aqui, ó, você Uma vê linha que de tem fusão. Aham. queixo furado, tem uma linha no abdômen, uma linha de fusão. Sobe o pênis, por exemplo, o escroto, o saco, seria na mulher o lábio maior. Aham. O corpo do pênis seria o lábio menor. E a glande é onde está o clitóris. Então, tudo tem uma correlação com o outro. Aham. Quando aquela glândula primitiva, aquela gônada primitiva, desenvolve o miolo, dá um testículo. Se desenvolve a periferia, dá um ovário. Se um homem tem um câncer na beiradinha do testículo, ele é feminilizante. Vai dar mama, vai dar tudo. É mesmo. Se a mulher tiver um câncer no hilo, lá no centro do ovário, vai criar barba, vai virar... Então é tudo correlato. Uma coisa é a outra. Agora, doutor, quando a pessoa se sente no corpo errado, né? E aí, Transsexual. E aí chega ao ponto de fazer a mudança, a cirurgia de mudança de sexo. Isso daí, psicologicamente, na pessoa, como é que... Qual a reação? A pessoa realmente passa a ser feliz a partir de então? Por exemplo, a que nasceu com um pênis sentindo uma mulher no corpo de homem. Fez aquela cirurgia lá que deve ser terrível, né? Deve ser altamente complexa, né? Deve ser muito dolorosa também, a recuperação, me parece. E a pessoa fica feliz em função disso porque ela não... Não sei. Não, mas... Olha aqui. A filha do Toninho Cerezo, Léa T. Linda, por sinal. Maravilhosa, né? Ela Maravilhosa. ela fez a Roberta cirurgia. Close também, Pois é, mas a Léa T, eu li a entrevista dela. Aham. Então, enquanto ela estava almejando aquilo, ela achava que ela só ia ser feliz Depois disso, né? Depois da disso. cirurgia. Aí depois que foi feita a cirurgia e não sei o quê, ela viu que a vida continuava. A felicidade não estava garantida ali. Ali era uma coisa. A vida é muito mais ampla do que isso. Então, quer dizer, você vira e fala... Não precisava ter feito, né? Não é que não precisava, claro que precisava. É. Como que uma pessoa, uma mulher, vai andar com saco, com pinto, com cabelo? Que absurdo. Entendi. Como que um homem como a Tammy Gretchen, Aham. de repente, Deve vai ser menstruar, terrível, vai né? ter mama, mas que esse corpo não é meu. Agora, não significa que a partir dali a vida está... é o céu. Não, a Não, vida continua. mas essa parte da vida está resolvida. Essa. Essa, exato. Aí Mas fica isso igual é a gente. A partir daqui, a vida. Exatamente. Não. É, e os preconceitos continuam, Tudo. entendeu? Então, É assim... muito desafiador, É. né?
para a pessoa. E manter aquilo, porque do ponto de vista fisiológico, né, o uso de hormônios e tudo. No meu consultório eu atendo pacientes também que fizeram, né, essa Designação. essa mudança, mudança, né? e tudo. Então, assim, as consequências, né? Por exemplo, mulheres que viraram homens, fazendo uso de altas doses de hormônios masculinos, que adquiriram calvície do padrão masculino, acne. Então, assim, são várias consequências que fazem parte de um processo. Então, são consequências físicas que eu acho que já vão preparando a pessoa para aquele processo e culmina no final com a cirurgia, ok. Mas, assim, é um processo que é doloroso antes, durante, depois, em função de todas essas consequências e de uma sociedade também. Muito né? preconceituosa. E, às vezes, até o Preconceito próprio demais. preconceito da pessoa com ela mesma, porque é ainda difícil, né, passar por isso tudo. Sempre será. Eu acho que sempre será difícil. Porque imagina você se olhar no espelho e não se reconhecer naquilo que você vê. Gente, deve ser assim. Horrível. E até a pessoa entender o que está acontecendo, o processo dela, vai levar um tempo e ela vai precisar de N profissionais Sim. Agora, para poder ajudar. na realidade, o homossexualismo Tem nada a ver com isso. não tem nada a ver Não. com isso. Não. O preconceito ainda é muito, muito grande, né, doutor? E é uma coisa muito tão, grande. tão antiga, na Roma antiga, na Grécia antiga, né? Já vem de tanto Desde tempo. sempre, né? Desde sempre, né? Desde sempre. Nós humanos, nós temos. Agora, o negócio é o seguinte, mas Animais não também, é né? preto ou branco, não. Vem naquele degradê, né? Aham. É muito mais então, fluido. explica o degradê, doutor. É porque é muito mais fluido. Aquela pessoa que é heterossexual raiz, daquela pessoa que é homossexual raiz, nesse dois extremos, e vem vindo uma escala de um pouco mais, um Pouco pouquinho menos. mais. E vai indo, entendeu? Aí chegou o Papamel, uma vez por ano pode. Ah, tá. O Papamel diz que uma vez por ano ele pode ter uma Qualquer relação pessoa homossexual. pode. Entendi. Não pega. Mas, uma doutor, vez mas, por por ano. exemplo, nesse degradê, tem fases. De repente o cara está um pouquinho mais hétero, um pouquinho mais Pode, né? pode. Tem várias manifestações Então, e depende. assim como você falou do hétero raiz, né? E do homossexual raiz, no meio termo ali é o bissexual raiz. Bissexual raiz. E há circunstâncias, por exemplo, que a pessoa se apaixona, porque nós somos seres sensíveis ao amor. Então, de repente, você olha para uma pessoa e se apaixona. Mesmo Sim. não sendo Entendeu? homossexual. Não sendo, você, de repente, São homem se pessoas, apaixona né? por Você pode pessoa. ser por pessoas. Depois se apaixona por aquela pessoa, você fala, pô, cara, Pessoas mas são é pessoas. um homem, eu estou vivendo uma relação. Mas é ele que eu amo, ou uma mulher que está levando Mas a aí vida. pinta o desejo Sim. também? Tudo. Amor, uma paixão. É atração, né? Atração. Aquela Você olha de- quando você vê, você tá, gente, mas que pessoa tão encantadora. É uma descoberta. Mas na cabeça da pessoa não deve ficar legal. Por exemplo, de repente pode ser um homem casado com filhos, né? E de repente se Pode. descobre assim, deve ser Daí? complicado, né? Não, Não. e daí não, né? É A complicado. partir... amar é uma complicação terrível. É uma doença. O ideal era não amar. Então o ideal era não amar. Você levar uma vida sossegada, talvez fosse. E por falar em A amar, paixão é uma coisa horrorosa. agora vem cá. E através da paixão, com esse sentimento, muitas loucuras são feitas, né, doutor? Ixi, Eu Né? acho que paixão que é mais loucura, né? não, Amor, paixão você é já tá loucura. num nível mais... Agora, vou fazer uma perguntinha. Sedimentado, pra você Maduro, daqui. né? Tá mais evoluído. Marcela, você já né? fez alguma loucura estando apaixonado? Alguma loucura? Por Nossa, amor? várias. Pode contar alguma? Não. Ai, gente, me ajuda. Isso, vai aí, pensando né? na sua também, viu? Doutor Sérgio, qual a sua? Loucura. eu entrei com meu carro dentro de um bar. Entrou, Gente, mas isso é como porque você assim? dirige muito mal, né? Não. Você dirige muito mal. Ela estava lá dentro Ela estava lá dentro. do bar com outro. Me contaram, me ligaram. Ela tá lá. Tomando uma gelada. Deduraram ela, Me né? deduraram e eu falei, não acredito. Eu já no leito, deitado. Falei, não tô No le- Peguei meu carro. Trocou de roupa, lá, pelo olhei, troquei de roupa, Trocou. entrei no carro, fui lá. Quando eu vi, era a própria em si. Você então entrou para tentar atropelá-la? Que isso? Não, mas calma. Tentativa de homicídio? Não, Pô, não chegou a tanto, porque o carro não entrou, né? Arrebentou o carro? Arrebentou o carro, arrebentou Meu o bar. Deus. Paguei o bar, paguei o carro. E ficou sem a... e a o dita love. coisa? Sem o... Fiquei porque Ficou sem ela nada, falou né? que não era ela. Eu não sou eu.
Ah, eu não sou. Ah, então tá explicado. Você não sou eu. Eu não sou eu. não sou eu. Não sou eu. Não, se ela falasse ela não sou eu, mas eu não sou eu. Eu não sou eu. Boa Eu não desculpa, tinha né? álibi, eu tava lá, Ah, doutor, assim, o inclusive, carro doutor, arrebentado, a porta do bar arrebentada. E eu falei, você é uma... Eu não sou eu. Doutor, isso daí me dá aquele gancho para te perguntar mais uma vez, que eu já entrevistei o doutor Sérgio tantas vezes, né? Já sei de tudo que ele vai falar, né? Apesar que ele vem sempre com alguma novidade. Mas e aquela história? Tem que negar até o final, doutor? Até o fim. Se pegar no flagra. Nega. Igual Nega. essa. Eu Eu não sou eu. Pronto. Eu não sou eu. Mas você, eu não. Eu não Doutor, sou eu. Batom na cueca, tem desculpa? Tem... Não é minha cueca de alguém, não sei. Isso não é batom, isso não é minha cueca. Sérgio. Meu bem, tem que negar. Você vai falar pra pessoa, olha que ofensa. Não basta o chifre, você ainda vira e fala no desaforo. Foi. Aí Por quê? acaba, né? Gente. Uai. Não. Mas vem cá, mas você nega. A pessoa sabe que você está mentindo, mas aí ela aceita. Eu não dá sou de eu. boa. Pronto. Eu não sou eu. Não sou eu. Não Ô, sei, gente, foi eu vou. melhor. Eu não sou eu. A foi Daisy ótimo. não contou. Não, a Marcela. A Marcela, Marcela não desculpa. contou. Marcela Nem não a contou. Daisy. Nem a Daisy. Só o doutor Sérgio. Gente, mas eu tô pensando que eu nunca fiz uma loucura, sinal. Não, eu já fiz loucura com grana, né? Gastar mais do que podia. Tipo, às vezes isso aí não é considerado loucura, não, né? Só Não. pra dar aquela presença Aquele e tal, né? glamour, Aquele tchan, né? né? Ah. Ai, não, né? Poxa vida, então o doutor Sérgio... Sei, nunca. Doutor Sérgio contou a dele e ninguém quis mais contar, né? Que vergonha. Não quis contar, mas que já Não quiser. contou, Claro, né? com certeza. Agora, Vergonha, doutor Sérgio, falar aqui. Você já bateu nele, né? Não. Você já deu um couro nele, você não vem cá, pode. você já Já. perdoaram... Já viajou, perdoaram- assim, já muito perdoaram. longe. Aqui, o doutor Sérgio perdoou a traição, porque eu não sou eu, né? Não, perdoou o Ah, caramba. não perdoou, não? Não, Mas não era ela, ela não era ela. Conheço essa, nega até o final. Doutor, mas vem cá, o errar é humano, perdoar é divina, não tem aquela história toda? Ah, gente. Tem Entendi. dó. Então vem cá, então traição não é para ser perdoada. Não, é pra perdoar, mas não. Daquele jeito, né? Depende, né? Depende, né? Sei lá, eu acho que vai depender muito do contexto, viu? Eu acho Porque, que influenciou assim, mais foi ter estragado o carro e o bar, viu? É por isso que você... Não. Aqui, dá pra Há perdoar uma traição, rede Marcelo? de mentira, né? Dá para perdoar uma traição? É muito complicado, assim. Eu não digo. Já perdoa? Não, mas eu não digo que não, porque Já acho... foi traída? Já. Ah, todo mundo, né? De quem Todo mundo, nunca? é. Nunca, né? Quem nunca, Ah, mas é gente, que foi traído nessa vida? Eu acredito que, dependendo do contexto, gente, não sei, acho que a gente vai chegando num ponto da vida, você vai ficando mais madura. Mas vem Você cá, vai mas entendendo melhor algumas coisas. e- você já perdoou a traição, Daisy? Então, quando eu era mais nova, assim, eu não tinha muita paciência pra muita coisa, não, entendeu? né? Assim, eu era do terminar, não tá bom não, some, que eu não vou ficar gastando tempo não, entendeu? Não quer, tem quem quer, Assim, né? não quer, tem quem quer, assim. Mas aí quando, assim, eu já fui traída, quando eu descobri, terminei, assim, hoje eu tô com barba, eu nunca tive problema. Você tá com nenhum. barba? Não aparece. Não, barba é o namorado dela, o Bárbara apelido é do o- namorado dela. É o Christopher, né? Mas assim, eu acho que hoje uma questão da traição, eu acho que vai depender muito da circunstância, assim. Eu acho o seguinte, assim, se tá muito tempo junto, sabe? Se quiser negociar alguma coisa, negocie alguma coisa. É melhor às vezes do que ter aquele problema de depois Não, você vem ter cá, que como é que resolver. ia negociar alguma coisa? Eu não entendi. Não, porque tem pessoas que às vezes chegam assim, um casal que chega num determinado tempo da vida, você tá lá com 25 anos, 30 anos juntos. É muito tempo junto. E às vezes você tá afim, às vezes, de dar uma pimentada na relação, você quer fazer alguma coisa diferente. Eu acho que é muito mais Ao fácil invés de fazer com outra pessoa, negociar né? do que você fazer escondido e depois a pessoa Verdade. descobre. E aí depois você tem que dar toda uma explicação e até a pessoa compreender o que. Gente, e aí você já fez um auê todo. Doutor, é assim, só tá mandar tudo- o cara se vestir de Batman, né? Pra fazer uma coisa diferente, né, doutor? Você conhece essa? Tem uma dessa, não tem? Tem. Você já contou? Conta aí. A, Como é que foi a mesmo? fantasia, o cara que tinha a fantasia de Batman, Ah, morava naqueles quartos ainda, do tempo, que tinha guarda-roupa. Subiu em cima do Ele Guarda-roupa. subiu em cima do guarda-roupa, a mulher deitada na cama, ele, Batman! E pulou lá de cima, pra ir pra cima da cama, pra dar uma voadinha, meteu a canela no Estrupiou todo, né? quebrou a perna. quebrou a perna. Quebrou a perna. Quebrou a quebra, Não, quebrou a Não, cama, o pior né? é ele gritando e a mulher pensando que ele tava tendo um orgasmo, né? Não, Não, né? Pá, aquela explosão. Ai, pelo amor de Deus. Quebrou a perna.
Caramba. Mas pulou lá de cima. Mas sabe por quê, doutor? Ele tinha que ter fantasiado de super-homem, porque o Batman não voa. Eu não sei se era Super-Homem ou Batman, eu sei que foi do Sei que não guarda-roupa voa. para a cama Oh, meu Deus, e mas no que- meio do o finca-pé. Sabe o finca-pé, né? Então, Como o é que 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 é chama? O que é finca-pé? Finca-pé é aquele lugar que você finca o pé assim para chegar para frente. Sem ser a cabeceira. O lugar que você chega... Não entendi. Não tem na cama o lugar que você apoia o pé para poder... Vulco? Poder voar, transar? Cama antiga, Robson. Cama antiga de casal. Pra ter relação sexual? Agora vejo. Não entendi. Vem cá, colocar o pé pra poder transar? Um apoio. Atrás, Um apoio, atrás. Aquilo ali é o... Finca-pé. Fica-pé, pronto. É o Virou finca-pé, tem a fica-pé. cabeceira e o finca-pé. Fica-pé, pronto. Fica-pé. Eu conheço como finca-pé. Doutor, mas aqui, vou anotar essa daqui, gente. Hoje eu tô Fica-pé. aprendendo muita coisa aqui, viu? Então, agora vem cá, voltando à traição. Aí a pessoa perdoa, né? Ou a gente acha que perdoou. E como é que fica o relacionamento a partir de então? A pessoa vai ficar sempre com aquela pulguinha atrás da orelha? Vai sempre confiar desconfiando? Vai ficar sempre com aquele pé atrás? Ou dá para perdoar de verdade mesmo? Para mim, o conceito de perdoar é perdoar de verdade, né? É, Senão não porque é não, perdoar, faz né? Senão não é sentido perdoar. também, né? É. Você Perdoar pra você ficar cutucando lá o tempo Aham. todo. Deus não faz Qualquer sentido. coisinha virar um Não. motivo de discussão a não faz vida sentido. vira um inferno, né? Aham. Porque Aí não você faz fica sentido. rodando e voltando naquele ponto. Agora, por exemplo, Sim. e a traição? De Também repente, dá para perdoar? Se de repente uma outra pessoa lá que você não conhece, ou isso e aquilo e tal, mas de repente traiu com a cunhada. Por isso eu falei que depende da circunstância. Eu nunca digo nunca. Mas com a cunhada, perdoa? Então, Não, perdoa, não tem jeito com a cunhada, não, né? com alguém próximo, né? É, né? Eu tenho um conhecido Não. meu Bem que difícil, né? a simplesmente situação. ele traiu com a sogra. É, tem Ele muitos estava casos pegando, assim, ele né? estava pegando a mulher e a sogra. O Nelson Rodrigues fala que o Palhares era tão canalha que ele bulinava a cunhada dentro, que eles moravam naqueles apartamentos que a família morava junto, e ele passava no corredor e ele mexia com a cunhada. E a cunhada não podia sair gritando para não atrapalhar o casamento da irmã. E ele se valia desse expediente, Ela porque o ficava Palhares quieta, era então. canalha completo, né? Total. É. É, situação bem complicada. A moral da né, história, gente? Assim, o Palhares pegou a cunhada ou não? Ele pegava nos peitinhos da cunhada, a cunhada... Não, de repente a cunhada Eu vou estava contar. gostando, né? Não, coitada, ele era o canalha absoluto. É. Morava naqueles apartamentos classe média do Rio de Janeiro. É um personagem do Nelson Rodrigues, É. né? Um personagem, Ô, né? Robson, mas o conceito de traição pra mim também não é simplesmente, né, o ato sexual, mas assim, todo, né, o contexto de ir atrás, isso pra mim também configura, né, aquela coisa do desejo, Aham. né? Às vezes a gente fica falando somente do fato em si, né, do contato físico e tal, mas eu acho que aquela insistência da pessoa lá de querer a outra, né, isso pra mim configura já alguma forma de traição, sim. Eu acho que o problema da questão também, assim, eu fico pensando, Então, é a gente sempre achar que a grama do vizinho é mais verde É. do que a sua. E muitas vezes você não tá fazendo nada pela sua grama. Sabe? É por isso e que eu você moro em fica lá apartamento, não tem desejando grama lá, do não tem outro. É. E o que você tá fazendo em prol do seu relacionamento Doutor, pra melhorar? O Então- homem tem mais isso, não é? O homem ele quer provar alguma coisa pra ele, pros amigos, não sei, e Não, tal, e quer pegar. Normalmente amigo não sabe de nada, não. Não, né? Eu acho que não. Conta sim. Mas aqui, Sérgio, conta. Fala a verdade. Conta, Sérgio. conta. aqui, o Profissional não conta, não. profissional não conta pra amigo, não, mas homem conta, homem Conta conta. Pro pra ninguém. amigo, E mulher? conta. Mulher sim. conta, Marcelo? Mulher conta. Mulher conta. Mulher conta. Conta. Mulher conta, é? Pra amiga íntima, então tá são isso. próxima. É isso que Conta. vocês fazem no Vai no banheiro, né? banheiro, Quando vai no banheiro é. junto. Conta muito mais. Olha A aqui. história do banheiro é isso. Ah. Homem nunca chega e comenta com um amigo ou que for. Eu cheguei lá em casa. Não, mas eu não fala tô de falando com jeito relação à nenhum. mulher dele, não. Eu tô dizendo quando ele pega a outra. Não, menos ainda. Vai chegar Não, pra ele você quer tirar contar. onda, ele quer dizer que Não. Conta sim, Eu acho que conta, se sim. gaba. Até quando não pega, conta. É. Imagina pegando. Vocês acham fantasia? Oh, meu Deus, coisa boa que é fantasia. Olha Conta só. não. Olha só, tem um caso em Mulher Petrópolis. conta, tá? Tem um caso em Petrópolis. Conta, mas os Conta. profissionais mesmo não contam, não. Doutor, há uns 50 anos em Petrópolis, me contaram isso daqui, né? A menina estava subindo a rua, passou na frente de um bar.
Tinham 2 irmãos no bar, ali junto, ali, eram amigos e tal, e tomando uma cerveja e tudo, e a galera, e subiu uma menina muito bonita. Aí o cara, tá vendo aquele filezinho ali? Já peguei demais, ó. Peguei, fiz isso e aquilo e tal e tudo. E continuou lá. Um desses 2 irmãos saiu do bar, foi lá, buscou a menina, chegou na frente dele e falou assim, agora você vai repetir o que você falou que você fez. Ela é minha irmã e dele. O cara tremeu, o cara se borrou nas calças. A menina falou assim, eu nunca nem vi a cara deles. Os caras quase mataram o cara de... Que loucura, tá vendo? Ou seja, o cara não pegou e inventou, ainda mais quem pega. Nem ficou com a menina, né? Não teve nada. Vou te difícil. falar. Às vezes nem ficou, né? Nem ficou. Nem conhece. Mas tem gente que é mentirosa de nascença, mitômano, né? Fazer o quê? Agora, doutor, existe o tal chamado, eu já ouvi esse termo, desculpa se eu estiver falando errado, o furor uterino, a mulher histérica. Isso existe? Não. Não existe? Histérica já vem de útero, né? Hister. Eles tinham um conceito que o útero ele andava. Ele vinha lá de baixo e subia e sufocava a mulher e tal. A mulher, por causa da Eva, no mundo ocidental, ela sempre teve que pagar um preço muito caro, porque ela é a filha degradada de Eva, né? Ela leva essa... Idade Média, as bruxas, já ouviu falar assim, queima dos bruxos? Caça aos bruxos, caça as bruxas, as sedutoras, as bruxas, perigosas, levava o homem, dava maçã a serviço da hoje serpente. é que o cara vai estuprar a mulher, em muitos casos... A culpa é da mulher, a culpa né? é da Nossa, é um mulher. absurdo isso. Não, porque estava usando uma saia curta, estava usando um decote, né? Né? Até hoje tem isso. Não, absurdo, Mas, né? doutor, mas vem cá, então, de repente, o termo não é esse. Eu conhecia com esse termo, histérico ou furor uterino. Existe a mulher insaciável? Ninfomaníacas? Ninfomaníaca, né? Tem Há que é uma problemas doença, né? Isso é um problema emocionais de todo tipo. Aham. Como a mulher ela tem o vaso, chamado vaso, na Idade Média. Vaso é o quê? É a vagina. Né? Ela tem. E aquilo, de certa forma, está a serviço, ela não tem que armar igual a gente. Aqui, o Caquinho Big Dog dizia com raiva da mulher e falava assim, eu fingi ereção. Essa foi demais, né? Ele fingir ereção é ótimo. Só uma dúvida. A questão, por exemplo, do ninfomaníaco é tanto para o homem quanto para a mulher? Ou só para... Na verdade, isso não é uma questão que tem a ver com sexualidade. Tem a ver com um problema emocional grave, psicológico, psiquiátrico, psicopata. Da questão insaciável tem aquela do desejo compulsão, sexual. Aquela coisa. Não é um desejo sexual. Seria uma compulsão como outra, como né? outra. Onde o objeto da compulsão é sexo. Compulsivo. Entendi. Poderia ser comida, poderia ser bebida, poderia ser... Agora, doutor, Entendi. Olha só, a hora está passando, papo sempre bom com o doutor Sérgio, a hora passa rápido, mas eu queria que o senhor contasse alguns casos assim inusitados, logicamente, sem citar nomes, né? Mas que já rolei de rir com cada caso que o doutor Sérgio conta, impressionante, viu? Doutor, vamos deixar o do cabide por último, tá? O do cabide é demais, cara, demais. Aquele do casalzinho que chegou lá? Casalzinho do interior? Que chegou, Presta né? atenção nessa história, viu? É, o casal e o homem reclamando que não estava funcionando bem, a companheira dele lá ao lado, fiel escudeira, bem simples do interior, entendeu? Aí, e agora, eu passei a dar ele. Ele falando, eu passei a dar ele. Uhum. Aí eu falei, passar a dar ele o quê? Aí ele falou assim, ele. Apontou, né? pra baixo, assim, sabe? O Furifa. Aí a mulher dele assim, falou assim, agora ele deu pra isso. Passou a dar? Agora ele deu pra isso. Oh, meu Deus do céu. Doutor, vamos deixar do cabide para o final. Mas, alguma... Vou contar do cabide agora. Não, do cabide não. Vou contar do cabide agora. Conta outra. O homem foi no consultório. Lá no consultório tem um espaço piquitito que é para tirar a roupa para eu examinar. Tem que ficar pro final, né? Não, aqui pro final. Vou contar do cabide. Aí eu falei com o senhor, vai lá, tira a roupa, pendura no cabide.
E ele entrou e não saía lá do trocador. Aí você foi lá. Tá tudo bem aí? Ele virou e falou assim, vê se é isso. Aí eu puxei a porta de puxar assim, tava a trouxinha de roupa dele no chão e o cabide de pendurar a roupa, ele pelado. Ele pendurado no cabide. Doutor, mas a culpa foi sua, você não explicou direito. Eu ria tanto. Meu Deus, mas como... Mas o que ele não entendeu? Que era... Vai Não, tirar a achou... roupa e se pendura no cabide. Gente... Doutor, você tinha que ter falado, pendura a roupa no cabide. Você falou, não foi pendura claro. no cabide. Você não foi claro. Foi minha culpa. Tirar a roupa, pendura no cabide. A culpa é sua. Doutor, olha só, e as pessoas assexuadas? As pessoas que não sentem... Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tem se, de repente, ela tiver um parceiro ou parceira, ela não gosta de sexo. Mas é pra que ela vai ter parceira? O parceiro. Não, porque a vida não é só sexo. Não, mas há um momento que a pessoa também aí junta dois, né? Você chega perto de uma pessoa, vai namorar, vai ficar, e a pessoa não tem interesse por sexo, você vai casar com aquela pessoa? Não é possível. Uhum. Não é possível. Antigamente era muito possível, hoje em dia, né? E tem conhecimento também, hoje em dia as pessoas falam sobre a questão da sexualidade, né? Com mais tranquilidade do que antigamente, que não falava nada. Tem o Dorival tabu Kepler. danado. Dorival Kepler, essa história está no livro que chama Travestilidades. Quem contou isso foi vou lembrar o nome dele agora mesmo, vou contar. Ele é um intelectual de Minas, Belo Horizonte, espetáculo. E tinha esse cara, morava lá em São Paulo, em Ribeirão Preto. E era uma mulher que se apaixonou por outra mulher, começou a namorar, logo eles descobriram. Ele era alfaiate. Uhum. Português, espanhol, alfaiate. Aí terminou lá em Ribeirão Preto, encontrou outra mulher, começou a namorar, namorou um tempo, descobriram. Aí ele foi para Bauru, onde ele se casou com uma mulher. Uhum. E como o nome dele já estava meio sujo na praça, lá em São Paulo, ele resolveu mudar para Belo Horizonte. E trouxe a mulher para cá, e foram morar no Bonfim, na rua Bonfim. E estão morando lá, e tal, onde eles foram ao cinema. Uhum. Os dois. E um certo elemento muito do filho da puta chegou e crau a mão nas partes dele. Por trás? Não, na Pela frente. E não tinha. Aí o cara falou, escuta, não tem, ele não tem. Falando no cinema? Na que fila do absurdo. cinema. Ele não tem. Aí foi aquele Deus nos acuda, ele não tem, leva para delegacia. Leva a delegacia quem? O casal, o Dorival Kepler e a esposa. Uai, mas tinha que ser o outro, ué. Não, levaram os dois para a delegacia e o delegado falou, vamos resolver isso, tira a roupa. Ué? Ele tirou a roupa, mulher. Você não é homem, você é mulher. Aí falou com a Idalina, o nome da mulher dele era Idalina. Luiz Morando é que contou essa história no livro. É verdade isso, 1930 e qualquer coisa. Aí eles falaram assim, aí a imprensa foi imediatamente, aquela que falava, Idalina, ele é mulher. Eu sei, mas como é que você... Eu amo ele, mas não é ele, é ela, mas eu amo ele. Idalina, ele é meu. Ela sabia. Sabia. Qual o problema então, né? Aí relação... levaram, comunicaram, o crime tinha sido cometido lá em Bauru. Aí eles arrumaram para ele poder ir de trem, ele e Dalina. E ele foi embora de trem. Na estação ferroviária... O crime era esse? Tinha uma multidão esperando o fenômeno chegar, mulher-homem. Oh, gente, que Aquele absurdo. mundo de gente. Naquela época era um escândalo, né? Absurdo. Aí ele foi, quando ele chegou em Bauru, estava aquela multidão esperando ele para poder ver. Aí eles se condoeram e tal, e foram ver, e ele não tinha as chamadas, as roupas brancas. Não. A polícia generosamente fez um corre de dinheiro e comprou calcinha, combinação, anágua, meias finas, sapatinho de salto, anágua. Para ela se vestir. Para o Dorival Kepler se vestir. Ficou o Coitado, Dorival vestido de gente. mulher do teto ao chão.
Ele tentou suicídio 3 vezes Gente, nessa absurdo. brincadeira. Olha que Sem ter nada, vinha tristeza. correndo assim, dava aquelas cabeçadas na parede, porque ele não tinha nenhum canivete para se ferir, coitado, tá preso. Ah, não. Caramba. Doutor, nós começamos pelo final, mas vamos voltar aqui. Queria que você Isso doutor, é verdade. e a Triste, sexualidade triste. na infância? É verdade que ainda no útero a criança já se toca? Você toca, manipula, É mesmo? faz sexo oral em si mesmo, que tá dentro d'água, né? Aham. E O o, ultrassom permitiu ver aham. isso. E o bebezinho também se toca? Não, o bebezinho, porque ele não é normal, ele não tem elementos para isso, né, Davidinho? Eles embrulham. Quando eu era menino, eles botavam coeiro. Aham, eu lembro Aquelas disso. coisas que parecia num toco. Aperta. Tadinho da criança, né? É. A minha mãe foi levar minha irmã, primeiro passeio da minha irmã foi lá na casa da minha tia, irmã da minha mãe, lá em Patos de Minas. Aí manta, vira manta, coeira, aquela coisa toda. E às vezes um verão tremendo e a criança toda agasalhada. embrulhada, aquele casulo, né? Tadinha. Ah, Levou para minha tia, vinha a menina e tudo, ai, que alegria, botou em cima da cama, foi desembrulhar, não tinha nada. A menina tinha caído no traje. ah, não, você tá brincando. Voltaram Meu correndo, acharam o Deus. toquinho na rua. Não, doutor. E a criança tava bem? Passando bem? ótimo, Tava ótimo. ótimo. Gente. Caiu na rua, perdeu a menina. Chegou. Tanta manta, tanto embrulho, nem vira percebeu. manta, bordado. Doutor, olha só. Doutor, vem cá. E quais as partes mais sensíveis sexualmente do homem e da mulher? Os olhos. Os olhos, né? Eu pensei que você... Achei que você fosse falar assim mesmo. Tirando os olhos, doutor? Olha, tem o As zonas erógenas. Depende. Não. Tem o desenho daquele homúnculo, você conhece, da neuroanatomia, que tem. As mãos são enormes, a língua é gigantesca, o lábio, que conforme a sensibilidade, aquele órgão fica maior. E quando chega na região genital, é pequeno. Então, a genitália não é uma tão sensível quanto a ponta da língua, quanto os dedos. Você não serve para ver a consistência de uma coisa com um pinto ou com a vulva. Você passar e vai, não, isso aqui é mais liso, isso aqui é mais áspero. A ponta do dedo te dá muito mais informação. Agora, para o sexo, ali é feito um para o outro. Uhum. Então, não é porque é mais sensível, é porque é o mais adequado. Ali foi é a casinha do outro. E, por exemplo, aí nós fomos lá para a casinha, né? Você já falou que não existe o ponto G, apesar de muitas mulheres afirmarem categoricamente isso, né? Mas, e com relação ao clitóris, tem muitos homens que nem sabem o que é isso, né, doutor? E às vezes tem relação com a mulher e nunca chegam nem a tocar no Claro que clitóris. sabe. Não, nem todos. Nem todos. Tem muita Tem homem que não brutamonte sabe aí, nem ó. onde é que está o nariz. Mas essa é uma bobagem de você pensar que um homem e uma mulher, os dois na idade da coisa, não sabe. Claro que Ah, sabe. mas tem, doutor? Tem sim. Bom, pode ter. Não quer saber, é diferente. Claro que né? sabe. Não quer saber, Claro né? que sabe. Né? Tá mais preocupado em si. Você não, si mas mesmo. mas Alma acontece que masculina. sabe. Você não tem que ensinar. Isso aqui vou dar aula de. Você vai botar isso aqui ali. Não precisa. Entendeu? Você não vai ensinar o galo e a galinha. É natural, o galo né? achar que o galo não tem que bicar na cabeça da galinha, que isso é uma atitude machista. E né? Pô, caramba, Não, mas tadinho é da assim galinha. que eles fazem. Ah. Uhum. Entendeu? A gente beija na boca, mas cachorro não beija na boca, gato não beija na boca, mas nós humanos beijamos na boca. Não tem que ter aula. Não. A gente sabe. É a natureza, né? Natureza. Então, sabe demais, imagina. Meninas, mais alguma Clitóris. coisa a acrescentar nesse papo nosso extremamente sexual? Ficaria aqui a tarde, a noite, O o restante, dia, né? a madrugada Se inteira. quiser falar mais, ainda temos tempo, viu? Ainda temos tempo, né? Mais alguma coisa? Doutor, então é o seguinte, conversar com você é sempre um prazer, um privilégio. Você que é um grande amigo nosso, inteligente demais, né? Um cara que realmente conhece muito, muito, muito do que fala, né? De tudo. E ter você aqui
no nosso primeiro podcast. Foi uma honra, viu? Uma Muito honra obrigado. mesmo, de verdade, de verdade. Rimos, só não choramos, né? Porque a gente segurou, né? Porque tem vontade de rir, chorar e tudo que tem direito. Chorar só de rir. Doutor, valeu mesmo, de montão, viu? Eu quero pedir desculpa, porque eu sou muito soltinho. Mas assim Eu já falei tem que ser demais. soltinho. Se eu tiver falado muito, aí vocês editam, aí corta um pouco. Entendeu? Que isso, corta um pouco, porque... Fala igual pobre na chuva, né? Marcela Matos, minha querida, doutora Marcela. Inclusive, depois nós vamos fazer um podcast com a Marcela também. Puxa, vai ter tanta coisa bacana pra gente destacar aqui no Papo com a Marcela. Em breve, aguarde. Essa querida aqui que tá indo agora pra Argentina, né? Chique lá, ela e o Barba, né? Passar algum tempo lá na Argentina para aprimorar o espanhol, né? Que show, né? Só para quem pode. Obrigado, Tadeu. Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer. E muito bom. Muito em breve, mais um podcast. Aguardem, surpresa, viu? Doutor Sérgio, beijão, te amo, viu? Obrigado. Te amo também. Valeu. Sentiu, pintou um clima, aqui, né? deixa eu te falar uma coisa. Fala. Não some de mim não, viu? De jeito nenhum, que isso? Mas pode ser alguma. Obrigado, gente. Valeu, galera da Podosfera. Beijo. Foi mais um Timecast. A gente se vê. Valeu, obrigado.